E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez aí com o Tô na Célula, né? Um podcast onde a gente apresenta tudo relacionado à célula para as pessoas. O objetivo aqui é a gente trazer experiências relevantes, momentos engraçados, histórias de superação, quebrar preconceitos, barreiras e trazer você para dentro das células. Então, seja bem-vindo para esse episódio e vamos começar aqui agora. Boa noite a todo mundo, boa noite, bom dia para quem está vendo de dia. E a gente está convidando vocês, venham construir conosco o conceito da célula, participe, clique, compartilhe, se inscreva no canal e vem que hoje vai ser um momento muito especial. A gente está aqui hoje com o pastor Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de fazer parte desse programa, vamos colocar assim, ou desse projeto, melhor dizendo, que nasceu no coração do Bruno, mas foi uma semente plantada pelo Espírito Santo por Deus. Obrigado pelo seu tempo, viu, Gabriel? Seja muito bem-vindo. Obrigado vocês, obrigado pelo convite, Bruno, obrigado, Zé, pelo convite. Eu fico muito feliz, de estar aqui com vocês essa noite, Espero contribuir aí na vida de vocês sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja, que é o assunto sobre células, Então, que Jesus abençoe e vamos seguir aí nesse... Vamos que vamos. Pessoal, a gente ensaiou aqui antes, E eu não falei, então, meu nome aqui, Bruno Gerken, A gente está aqui junto nesse podcast, mas eu tenho muita satisfação em trazer o Gabriel, porque a gente tem uma história junto, A gente caminhou um bom tempo junto aí, e caminha ainda. Vejo como que o Gabriel tem crescido, assim, espiritualmente falando, como que o Senhor tem feito uma obra na sua vida, meu irmão. Então, assim, eu tô muito grato, de verdade, você sabe, do meu coração, de você estar aqui. Para mim é uma honra, E eu queria, assim, já de cara falar, Conta um pouquinho aí pra gente, De quem é o Gabriel, conta pra gente, assim, da sua trajetória. Você já nasceu, como é que eles falam aí? Em berço esplêndido. Berço cristão, Onde que vem desse berço, Então, conta pra gente aí um pouquinho aí da sua vida, meu irmão. Muito bom, Eu faço das suas palavras, Bruno, as minhas, Você é uma pessoa muito querida, importante pra mim. É meu padrinho de casamento, gente. Então, é uma consideração mesmo, um amigo que eu ganhei ao longo do ministério, da caminhada. Ficamos juntos muito tempo, e permanecemos juntos na ida da Pampulha, e aqui estamos. Hoje pastorei o filho dele, os filhos, glória. Então, uma benção, bom demais. Mas deixa eu me apresentar, então. O meu nome é Gabriel, eu tenho 24 anos, sou casado com a Gabi, Gabriela, minha esposa. E sim, nasci num berço cristão, tive esse privilégio, um pouquinho da história da minha família, Meu bisavô, ele é cearense, nasceu no Ceará, E não teve uma vida muito legal lá, não. Ele era meio cangaceiro naquela época, cuidar de fazenda ali, aquele trem de arma, E o caboclo pisava lá e tomava tiro mesmo. Naquela época lá era assim, Mas em determinado momento da vida dele, ele converte. Ele entrega a sua vida ao Senhor e ele era analfabeto, nunca tinha estudado, Fez a sua vida ali, essa profissão. E a esposa dele, que era um pouco mais estudada, lia a Bíblia para ele. E à medida que ela ia lendo, ele ia pegando aquilo que ele absorvia e ia para as praças pregar o evangelho. Então se tornou um pregador itinerante lá no Ceará, E teve uma penca de filhos, Meu avô, se não me engano, são 12 irmãos que meu avô tem. Então são muitos filhos, Mas a situação financeira deles lá no Ceará não era legal, não era interessante. E aí o meu avô tomou a iniciativa e veio para Belo Horizonte, procurando uma oportunidade melhor de emprego, Enfim, ele veio bem novinho naquela época, Diferente de hoje, a gente sabe que o povo trabalhava desde cedo, Hoje nós vemos aí umas meninadas de 25, 30 anos nas costas, moram com os pais até hoje. Aquela época lá era diferente, gente. A meu avô veio para Belo Horizonte com 12 anos, procurando emprego, uma forma melhor de conseguir sustento para sua família. E já convertido, muito crente, Cresceu aqui em Belo Horizonte, se casou com minha avó, Meu avô chama José Isidoro, e se tornou pastor com 21 anos, se não me engano. Não, 21 anos ele casou, Deve ter sido uns 23, 24. Ele terminou o ministério com 53 anos de ministério, Então, muito novinho, ele começou o pastoreio e aí foi. E aí casou, teve sua família, 4 filhos, Minha mãe é a mais velha dos 4, então são 2 mulheres e 2 homens, e todos crentes, menos um ainda nós estamos no processo de pegá-lo. É uma pessoa super querida, amada, mas tem lá seus percalços. Mas tive esse privilégio de conviver com meu avô, de crescer nessa família, nascer nessa família, meus pais muito crentes. Meu pai era ministro de louvor, assim, tocava guitarra, que era uma barbaridade, assim, impressionante. Eu
cresci no meio dessa família, eu e minha irmã, né? Então, minha irmã chama Amanda, nasceu 2 anos e 9 meses depois de mim. E, enfim, então eu tive o privilégio de crescer numa família cristã. Estruturalmente, não é só meus pais, mas todo o contexto de tios, de avós cristãos. A Gabi, a primeira vez que ela passou o Natal lá em casa, ela ficou encantada, assim, porque ela viu lá 40 pessoas, todos adorando a Jesus. Então, assim, a família toda, literalmente, né? Só interromper, desculpa. Quem que é Gabi? Gabi é minha esposa, Gabriela. A primeira vez, a gente namorava ainda, ela foi, fiz o convite para ela passar o Natal com a gente e, assim, ela ficou encantada. A família dela é diferente da minha, não são pais cristãos, a mãe dela hoje graças a Deus, mas veio de um contexto muito difícil e quando ela viu aquilo ali, ela ficou assim, impressionada. É de fato um privilégio, né? Você crescer com pais cristãos, com uma mãe que ora, isso fez toda a diferença na minha vida. Tenho certeza que o que eu vivo hoje é um pouquinho do legado da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, que hoje já está na glória, mas foi uma benção, né? Então eu cresci nesse contexto, né? Dentro do evangelho, cristianismo. Meu avô, pastor da Assembleia de Deus a vida inteira, então eu cresci numa igreja um pouco mais tradicional. E assim, a gente sabe que o processo de adolescência não é fácil, não é simples, né? O adolescente, ele começa a se tornar independente, né? E a minha história, parte dela tem envolvimento no esporte, então eu cresci também no esporte desde muito cedo. Eu e minha irmã jogava bola melhor que eu, infelizmente, né? Mano. E aí ela seguiu no futebol e aí eu fui procurar um outro esporte, né? Então no futebol fui para natação e depois eu encontrei o tênis por influência de um amigo meu. Então eu cresci também um pouco da história no tênis, no esporte, foi bom demais. Então só dando um panorama aí um pouquinho, né, dessa família que eu cresci, a família é praticamente toda cristã, então sim, muito apoio da família. Você falou assim, meu avô sempre foi pastor na Assembleia. A Assembleia, a gente sabe que ela não tem uma tradição, vamos colocar, de célula, né? Uhum. Você cresceu nessa igreja sem célula. Como é que é uma experiência de viver nessa igreja? Como é que foi esse momento seu? E se você consegue falar um pouquinho pra gente a respeito dessa diferença entre uma igreja com célula, uma igreja sem célula? Não, a gente sabe que não vai ter uma melhor ou uma pior, né? Não é essa, mas o que você tem de benefício? O que você consegue tirar disso? Legal demais. Assim, né? A gente sabe que o Senhor e o Cristo, ele é o mesmo em ambas as igrejas, né? Então não tem igreja melhor e pior. O modus operandi de fazer igreja que muda um pouquinho. Exato. Mas eu tive o privilégio de passar por 2 igrejas não celulares, né? Então eu nasci na Assembleia, cresci na Assembleia e migrei para Getsemane um tempo depois conto um pouquinho disso. Então foram 2 igrejas que não tinham envolvimento celular. E a grande dificuldade que nós tínhamos, juventude, né, jovens, era ter relacionamento. A gente não tinha. É impossível, assim, é inviável a gente entrar numa igreja, num culto que tem 1000 pessoas e a gente conseguir construir um relacionamento profundo. A gente constrói relacionamento superficial, né? Que é cumprimentar ali de boa noite e pronto, acaba ali. Então, assim, uma coisa que faltou muito, assim, na minha experiência na Assembleia foi esse envolvimento com o pessoal, né? A única maneira e instrumento que eles tinham para tentar gerar conexão entre a juventude era num acampamento, mas é um acampamento por ano, né? E a gente sabe que não é suficiente para a juventude. Então, a grande diferença que eu vejo de uma igreja que não é celular para uma igreja celular, primeiro e claro, assim, o mais abrangente, assim, o mais que brilha os nossos olhos é a questão dos relacionamentos. Dentro da cela a gente consegue construir relacionamento de uma maneira que nós não conseguimos construir no culto. Infelizmente, uma igreja muito tradicional perde um pouco dessa questão dos relacionamentos. E eu acredito que para a juventude, né, assim, uma das ferramentas mais importantes para a consolidação de um jovem na igreja é os relacionamentos, né? E uma igreja que não tem, perde muito. Tanto que nós vemos, né, eu fiquei lá muitos anos na Assembleia e eu via a juventude crescer e desaparecer. Porque não tem esse relacionamento e esse convívio entre a juventude. Então, perde muito nesse sentido, sabe? Gabriel, e assim, voltando um pouquinho, que eu queria focar nessa parte, já que você falou desse processo, né, e desse tempo, do relacionamento, talvez não seja por isso, né, mas eu sei que você tem uma história, né, assim, eu não sei se ela foi antes da Central, porque quem não sabe, eu não sei se a gente falou no início aqui, o Gabriel é um pastor dos jovens da Igreja Batista Central, né? A gente está na unidade Pampulha e ele está lá, né? Todo sábado. Mas eu queria saber o seguinte, você teve um tempo da sua vida que foi um pouco mais difícil na sua juventude. Teve ou não teve? Sim. Conta pra gente um pouquinho disso aí e me fala se isso... Você acha que isso foi porque você não tinha relacionamento ou porque você não teve...
O que você acha disso? Fala pra gente. Então deixa eu voltar um pouquinho na minha história, que eu vou ligando os pontos. Mas eu cresci num lar cristão, como eu disse para vocês no início, mas nem tudo é um mar de rosas. A gente sabe que nós temos capacidade de escolher e muitas vezes nós escolhemos mal. E foi o que eu fiz na minha vida. Assim. Eu cresci num lar cristão, minha mãe muito crente, meu pai muito crente, avô, contei o contexto. Cresci na igreja, não faltava um culto, eu era até obrigado, minha mãe, assim. Gente de igreja tradicional, o trem é na linha. Kátia, da dona Kátia. Dona Kátia, uma bênção. Um abração pra você e pra Amandinha, que tá indo para o Iraque, né? Iraque. A irmã dele tá indo pro Iraque, gente. Olha que benção. Glória a Deus. A gente sabe que o negócio é na linha. Então, não deixava a gente faltar culto. Ia nos cultos com os meus pais, assim, querendo ou não querendo, passando bem, passando mal. Tava no culto. Virada de ano, cara, eu passei uma virada da minha vida fora da igreja. O resto, todos os anos foram na igreja. Então, sim, cresci na igreja, né? Mas eu também tive o privilégio, ou não... Aí a gente pesa aqui de crescer num ambiente muito rico financeiramente. O ambiente que eu morava era dentro de um condomínio fechado ali na região da Pampulha, onde a condição financeira das pessoas ali são muito altas. Essa foi uma parte da escalada do meu pai na sua profissão e começou a receber um pouco mais de dinheiro e a gente conseguiu migrar para esse condomínio e eu cresci ali muito, muito novo. 9, 10 anos de idade, eu já estava fazendo minhas amizades ali, e com 11 anos eu comecei a ser influenciado por esse povo. Eu sempre tive a facilidade de andar com pessoas mais velhas, e uma pessoa de 15 consegue influenciar uma de 11. Foram o que fizeram comigo, né? Eu por influência, entrei, claro que por escolha também, decisão, mas pela amizade, influência e querer ser parte do grupo, você acaba se inclinando para aquilo que está acontecendo, né? E 15 anos é as festinhas. Começam as festas de 15 anos, e festa de 15 anos de pessoa que tem condição financeira boa, vai ter bebida alcoólica, né? É um padrão, assim, muito elevado, do que tem ali a seu dispor. Por influência, eu comecei com 11 anos, beber, comecei a fumar, né? Comecei a ter envolvimento com droga, desde muito novo. Em paralelo, tendo uma vida de atleta. Então, minha vida era uma vida dupla, literalmente. Então, eu era uma pessoa que vivia na igreja, mas nunca tive uma experiência com Jesus real, né? Eu era atleta e eu era uma pessoa envolvida com álcool e com droga, né? Desde muito, muito novo. Então, eu cresci nesse percurso de atleta, bebida, igreja, mas era uma igreja... Meu relacionamento com a igreja era muito superficial, muito frio. Eu não gostava de ir, não gostava de estar ali, queria estar nas festas, e aí foi o que eu fui me inclinando a fazer, né? Chegou um momento assim que eu estava tão entregue. Eu lembro 14 anos no episódio, nós tivemos uma festa na Savassi, eu fui e eu bebi tanto, cara, assim, que eu tive um coma alcoólico, né? Eu apaguei a memória, eu fui pego no juizado, o juizado me pegou, eles me levaram para um lugar que eu não sei onde é. Se alguém já foi pego aí, vocês comentam aí depois, né? Mas eu não lembro de nada. Eu acordei no hospital, assim. E na época eu tomava remédio tarja preta, gente. Então misturou tarja preta, né? Eu tenho um TDAH, né? Vocês estão percebendo aí, minha forma meio dislexa de compartilhar as coisas. Então eu tinha TDAH, tomava remédio para isso, junto com bipolaridade, depressão, um monte de coisa, um pacotão de remédio, assim, bem abrangente. E aí misturou álcool, e aí você sabe, quase que eu fui bati as botas ali. 14 anos de idade, né? E fui crescendo nisso, nessa vida de bebida, de álcool, de mulher e festa, e desde muito novo. Até que um dia, eu, cachaçado da cabeça, peguei o telefone da minha irmã. Minha irmã, gente, a minha irmã também, ela teve uma trajetória muito parecida com a minha. Ela ia na igreja, mas não era crente, fervorosa, não tinha relacionamento com Jesus, mas ela tinha temor. Diferente de mim, eu não tinha temor nenhum. Zero pudor. A minha irmã tinha temor, né? Então, ela sempre orava antes de dormir. Não era aquela oração, que relacionamento com Jesus, mas ela tinha aquela oraçãozinha, né? De vez em quando lia a Bíblia. Quando ela ia nos cultos, ela prestava atenção. Muito diferente de mim. E aí, ela, nesse processo de, cara, eu quero uma igreja. A gente estava migrando da Getsemane nessa época. O Lucinho e o Davi Lago, que pastoreavam essa época lá, era top a juventude, mas a gente não conseguiu conectar. E aí minha irmã, procurando, né, viu o story de um amigo que estudou com ela, o Miqueias, filho do pastor Vado, lá da Central Dourado. Mandou mensagem: cara, que igreja é essa que você tá indo? Me apresenta. O que é esse negócio de célula? Eu quero ir em nenhuma. E o Miqueias falou: cara, tem uma célula top pra te indicar. Indicou a célula da Gabi. A Gabi que é a sua esposa hoje. Gabi que é minha esposa, né?
indicou a célula da Gabi. Na verdade, ele indicou assim várias células. Uma delas era da Gabi e a minha irmã, por coincidência ou cristocidência, escolheu a da Gabi e foi na célula da Gabi. E minha irmã converteu na célula da Gabi, que é a minha esposa. Então ela teve a experiência com Jesus real ali na célula, né? E a vida dela, assim, foi transformada muito rápido. Assim, 2 meses depois, a minha irmã já era irreconhecível do que ela era antes, sabe? E isso não me chamou atenção nenhuma, eu não tava nem aí pra isso, não. Mas um dia, peguei o celular da minha irmã e falei, ó, vou mandar mensagem pra essas mulheres tudo que tá aqui, tentando sair com alguma e tal, e caiu pra Gabi uma das mensagens, né? E quem foi a única que me respondeu? A Gabriela. Falou, não, vem aqui em casa sexta-feira, né? Nós vamos ter um tempo aqui, a gente joga um jogo, brinca, conversa. Falei, gente, né? Peguei. Minha cabeça era assim, eu vou lá, né, ter um relacionamento. Eu cheguei lá, quem que me recebe? Um cara de 1,93 de altura, assim, gigante. Falei, uai, o que é isso aqui? Chamou mais gente? Era a cela, gente. A mim me chamou pra cela dentro. E aí eu fui na cela e eu odiei a cela, não gostei, né, assim. Falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, povo bobão, só fala de Bíblia, esse trem, né, não é pra mim, não. Mas Gabi e minha irmã continuaram orando por mim. E aí teve um acampamento. E acampamento, eu cresci em acampamentos, eu sabia que acampamento era bom. Mesmo que era de Jesus, mas sabia que a gente conseguia fazer muita besteira no acampamento, então eu gostava de ir. E aí a Gabi me convenceu, puxando sardinha pro tênis. Não, lá tem quadra de tênis na sede campestre. Vai, leva, você vai gostar. E não tinha quadra de tênis, coisa nenhuma. Quem que já foi lá sabe que não tinha. E aí eu fui nesse acampamento, né? E eu tive a minha experiência com Jesus nesse acampamento. E depois desse acampamento, a minha vida foi completamente outra. Então, um plano de fundo para poder responder a pergunta que o Zé fez, né? Sobre a diferença. O que que... foi você que fez, Bruno, a pergunta, né? Não, ele falou da diferença de uma para outra e eu falei para você só associar isso aí, né? Se você acha que faltou, né? Isso. Esse relacionamento para você não ter entrado nessa vida. Muito. O que que me fez converter nesse acampamento? Foi uma conversa que eu tive com o Maurivan. Ele tá na Central Pampulha hoje também. Foi no sábado, eu lembro perfeitamente até hoje, 2016. 2016. Eu passei o sábado na piscina com ele, da sede, conversando. Ele me deu, assim, muita atenção. Ele não me conhecia tanto. Tipo, ele me conhecia da vez que eu fui na cela e tava lá. Ele tentou contato comigo, mas eu era meio resistente. Mas nesse acampamento, ele grudou comigo. Eu fui com um amigo meu, não fui sozinho. Fui com outro amigo, que também não era cristão, tava no processo. Mas o Maurivan, ele agarrou comigo, né? E nessa tarde, ele gastou, assim, muitas horas conversando comigo, se abrindo, né? Ele já era um líder, né? E se abrindo, conversando comigo, expondo a vida dele e expondo o evangelho junto com isso, né? E aquelas horas que eu passei com ele me explicando abertamente, claramente, sem religiosidade ou crenteza, assim, trazendo aplicações práticas para a vida, cara, aquilo ali mexeu comigo. E aí, no culto da noite, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Então... Engraçado, né? Você entregou a vida para Jesus com quantos anos? Nessa você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Então, e você cresceu dentro da igreja, né? Mas aquela foi a entrega genuína que você fala? Assim, a gente entrega ao longo da vida, né? Então, criança, adolescente, você vai no apelo, você entrega. Mas a minha experiência verdadeira, sobrenatural, foi aquele dia. E aquele dia em diante eu entendi que Jesus era real, eu entendi que, né, ele se relacionava com as pessoas, ele se preocupava com a gente. E daquele dia em diante, a minha vida mudou. Tudo que eu fazia, assim... Desde aquele dia até hoje, eu nunca mais pus uma gota de álcool, um cigarro, nada. Assim, minha conversão foi da água pro vinho. O que influenciou a conversão? Esse contato com o Maurivan. Então, essas horas que ele deu atenção, que ele se dedicou a abrir a vida dele para um desconhecido. E pregar o evangelho de uma maneira muito graciosa, simples, bela, assim, um negócio impressionante. Que em muitas igrejas tradicionais, a gente não consegue fazer isso. Como é que você gasta 5, 6 horas com uma pessoa na igreja? É impossível. E como a gente tem essa cultura celular de sempre, né, tentar ser o mais atencioso possível, e ele já era um líder, ele aplicou isso na minha vida, né, e colheu esse resultado. Então, talvez o que mais foi de diferente assim, foi esse contato com o Maurivan e esse tempo gasto com ele. Eu acho que fica claro, né? Como é que ser intencional. Ele foi intencional, o Maurivan, na hora que ele fez. E a gente fica pensando em conversão. Ele fez o que é o mais difícil. Porque quando a gente quer converter alguém, o que você fala? Você fica, me conta da sua vida. Fala um pouquinho de você. E você acabou de dizer aí. Ele falou da vida dele, né? Ele expôs primeiro a ferida dele, a palavra curando ele. E aí depois ele conseguiu... Não é que ele não fez nada, né? Quem faz é o Espírito, né? O Espírito tá lá para converter, mas só ele faz isso. Mas se ele não tivesse exposto a ferida e colocado, hoje talvez o Gabriel não estivesse aqui. Exatamente. Ele mostrou, é o que a gente sempre fala, né? Todos nós aqui somos falhos, todos nós temos
as nossas batalhas, né? Tem ninguém aqui que é super é só Jesus, né? E aí, quando você vê uma pessoa que tá tão firme, tão envolvida, e o cara fala pra você, irmão, tanta batalha também. Passei por tanta coisa. A gente acha que torna mais acessível, né? A gente acha que tem que abrir mão de tudo, né, irmão? Não, eu falo muito... Tem um amigo meu... Se um dia ele escutar esse podcast, ele vai saber que é com ele. Um dia ele falou comigo assim, quando ele foi batizar. Ele falou assim, irmão, eu queria te perguntar uma coisa. Falei, pode perguntar. Ele falou assim, cara, eu vou ter que parar até de tomar minha cerveja? Falei, irmão, deixa eu te falar. Igual você falou, eu e a minha esposa, a gente abriu mão disso. Até porque eu me sinto com mais autoridade para falar quando uma pessoa, um alcoólatra, chega na nossa célula e a gente precisa cuidar, restaurar aquela família. Então eu me sinto com mais autoridade para poder falar, para não ser um hipócrita. É o meu sentimento, sabe? E aí eu falei, cara, ninguém falou isso para mim. O Espírito Santo tocou no meu coração e minha vida mudou. E eu abri mão disso aí. Eu creio que vai ser a mesma coisa que vai acontecer com você. Mas olha a preocupação do cara que tá preso ainda naquelas coisas do mundo. Assim, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que largar, né? E com os jovens? Aqui, o Gabriel, né, ele tem as experiências de cuidar dos jovens da igreja. Apesar dele ter uma maturidade e tudo, né? Então, como que é com os jovens esse processo? Eles também, apesar de ter menos tempo de caminhada, eles também ficam muito presos, assim, cara, no pecado e deixa de converter ou de ter uma vida com Deus porque não quer largar aquela mala pesada de pecado? Sim, infelizmente... A juventude é uma juventude muito presa, né, nas suas práticas, né? Agora, uma realidade é evidente que sim. Quando a gente tem um encontro com Jesus, né, renúncias são necessárias serem feitas. Jesus, ele chega para aquele jovem rico, né? Jesus, eu conheço tudo da lei, pratico tudo da lei, né? Como é que eu faço para ser seu discípulo? Cara, vende tudo que você tem, dá para os pobres, né? Jesus foi no ponto fraco. Era uma renúncia muito grande. Então, assim, eu vejo essa intenção de Jesus, sim, para a gente ter uma renúncia, né? Eu preguei uma vez lá na Pampulha, acho que foi a última mensagem que eu preguei, sobre o preço de entregar tudo, né? A importância de entregar tudo, né? E ser discípulo de Jesus custa tudo. Então, esse é o maior desafio que a gente encontra na juventude. É mostrar para a pessoa, para o jovem, que a renúncia... ela vai colher uma coisa assim infinitamente maior do que ela está renunciando. O problema é que nós ficamos com os olhos fitos no processo da renúncia, na entrega daquilo. E a entrega dói, a entrega é doloroso, mas o resultado da entrega é maravilhoso. A gente não olha para o resultado, né? Então, sim, na juventude, o pessoal vem muito preso com práticas. A bebida alcoólica hoje é um negócio destrutivo para a juventude. A gente vê, assim, muitos jovens presos no álcool, no cigarro, droga, como um todo, relacionamentos impróprios, assim, a rodo, sabe? Práticas feias, né? De mentira, muito comum, né? Esse processo de pecados exclusivos, no sentido, assim, de pornografia, né? Eles são muito enraizados nisso, né? Uma geração muito ferida com os pais, muito ferida com a família. Por isso que nós estamos vendo a desconstrução da família muitas vezes por iniciativa de jovens, porque foram feridos pela família, né? E não souberam lidar com isso e foram para o oposto. A gente vê muito, e é uma das teclas que eu bato com a juventude, sobre relacionamentos, né? Amigos. Quando a gente se converte, ou a gente está num processo de conversão, nós precisamos, infelizmente, né, dar um break com nossas amizades. Aquelas amizades que não nos aproximam de Deus, né? A Bíblia diz, né, que... qual que é a passagem? Esqueci, gente. Que corrompe os bons costumes. Enfim, a Bíblia diz que os relacionamentos, né, quando a gente anda com as pessoas que não estão com a intenção de estarem com Deus, essa influência nos corrompe, nos afasta de Deus, né? Então, esse processo de romper um pouco com um relacionamento de amizade para se vincular a outro tipo de amizade, que é uma amizade que tem vínculo com Deus, esse processo é muito doloroso para a juventude. Talvez o mais difícil. Quem consegue romper com as amizades antigas,
cara, eles avançam muito. Mas até isso acontecer é um processo muito lento, muito doloroso. E a gente precisa, nesse meio termo, mostrar que não é legalismo, que não é religiosidade, né? Que é entrega por amor. É uma renúncia que traz benefício. É um custo que nós pagamos, não para salvação. Salvação é graça. Mas é um custo para ser discípulo e andar com Jesus que vale a pena ser pago. Sabe? Então, sim, a gente enfrenta essa dificuldade com pessoas muito ligadas ainda à sua vida, mas é um processo, né? O que eu creio, Bruno, assim, o que um jovem precisa para ter uma conversão genuína, né? É o que eu bato muito na tecla com os meus supervisores lá da Pampulha, é o que a gente frisa nos nossos cultos, é o que nós tentamos e oramos por isso, né? É o poder de Deus. Cara, quando um jovem tem uma experiência sobrenatural com Deus, é praticamente impossível ele não se converter. Amém. Né? Algumas pessoas chegaram para Jesus, né, questionando algumas coisas de Jesus. Jesus dá uma resposta clara assim: cara, vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Né? Para a juventude, esse poder de Deus aí, você pode levar ao quadrado. Né? Como que nós vamos competir com álcool? Como que nós vamos competir com a droga que mexe com o sistema nervoso, com a mente? Como que nós competimos com isso? Se não for com o poder do Espírito, não tem como. Tem chance. Não tem como. Então, é o que nós tentamos e frisamos, assim, é gerar um ambiente propício para as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E quando a pessoa tem contato com isso, aí a vida dela é transformada. E o processo do Gabriel? Gabriel começa esse processo, se identifica, chega, tem um encontro com Deus, e hoje ele está aqui como um pastor dos jovens. Como é que ele passou por esse processo? Como foi a experiência dele para chegar aqui hoje? Legal, muito bom. Então, depois que eu tive esse processo no acampamento, eu tive a minha experiência com Jesus, né, essa conversão radical, sobrenatural, entreguei minha vida. Né, a primeira coisa que eu fiz foi frequentar a célula. Nunca mais faltei uma célula. Aniversário, seja o que for, eu não faltava célula. Para mim, virou um valor, virou algo extremamente importante, né? E esse processo comigo foi um pouco mais radical. Assim, eu sou uma pessoa que faço bons amigos, eu não faço muitos amigos, mas eu faço bons amigos. Amigos muito íntimos, né? E eu tive que romper com a maioria desses amigos, que não me aproximavam de Jesus, né? Teve uma época da minha vida que eu tinha a minha irmã, a Gabi e o meu líder como amigos. Eu tinha 3 amigos. Por quê? Porque eu tive que passar por esse processo de me desintoxicar dos relacionamentos que me afastavam de Jesus. Então, eu entrei na cela, firmei na cela, e o meu coração, ele é um coração muito intenso em tudo que eu fiz. No esporte, eu viajei o Brasil inteiro dos 10 aos 17, todos os anos. Deixei de estudar em boas escolas para poder viver do esporte, praticar o esporte com a máxima intensidade que eu pude. Quando eu ia para uma festa, para uma bebida, eu me entregava de verdade. E com Jesus não foi diferente. A minha entrega e a minha intensidade foi muito profunda. Então, o meu foco foi estar na célula, estar na igreja, naquele grupo de relacionamento, me aprofundar em relacionamento com eles, mas também gastar muito tempo com Jesus. Que era o que eu fazia. Para vocês terem ideia, gente, eu me converti no 3º ano do colégio. Esse processo nesse último colégio foi meio estranho, porque no 9º ano eu saí do Colégio Batista, que no ensino médio começava a ter retorno de tarde, então você estudava de manhã e de tarde em alguns dias, e eu treinava de tarde. Então eu fiquei assim, gente, eu abro mão do esporte que eu estou vivendo, ou eu abro mão do colégio. E eu nem pensei assim, eu vou pro esporte. O esporte me fazia muito bem. Faz muito bem, pratica esporte, eu sei, tá? Abre seus olhos. Então, assim, eu escolhi o esporte, meus pais compraram a briga. Não, então você vai pro esporte mesmo, você vai se dedicar mais, e me trocaram para um colégio, lá no Dona Clara, pertinho da Jetsema. Lá não tinha retorno de tarde, era só aula de manhã no ensino médio, então eu conseguia treinar de tarde. E, assim, eu estudei no Batista a vida toda, muitos amigos profundos dentro do colégio, já tinha meu grupo estabelecido, já tinha minha popularidade desenvolvida, e trocar de um ambiente assim, sair do ambiente confortável para um hostil, não foi fácil para mim. Eu sou um cara naturalmente introvertido. Parece que eu sou extrovertido, a pessoa me vê no púlpito falando, cara, extrovertido, mas não. É o que eu disse, eu não sou bom de muitos amigos, mas de bons amigos.
E aí eu entrei no colégio, não conhecia ninguém, fiquei na minha, mas aconteceu um episódio. Eu vou contar aqui, não com tantos detalhes, que eu não posso, mas eu vou contar aqui o máximo que der. Início do ano, um dos professores, professor de inglês, ele estava substituindo o professor principal. E no início do ano, em ensino médio, gente, escola como um todo, o material ainda está chegando, né? Não chegou tudo. Não sei como é que funciona hoje, Bruno, você pode falar melhor aí. Mas na minha época, a gente comprava o kit todo e os livros iam chegando, assim, 2, 3 semanas depois que a aula já tinha começado. Era normal isso acontecer. Né? E aí o professor, né, na primeira aula, gente, eu quero que vocês abram o livro na página tal. E aí eu levantei minha mão, professor, eu não trouxe o livro. Aí me ignorou a primeira vez. Aí a segunda vez, de novo, professor não trouxe o livro, me ignorou. Na terceira, ele olhou para mim e falou assim, você não trouxe o livro? Não. Então o problema é seu. Só que esse problema não foi o problema, ele falou um palavrão. Então, e eu, gente, assim, eu não era crente, né? E o que eu falo muito é que a família Isidoro, gente, ela tem pedigree forte, sabe? A gente não aceita qualquer vergonhice com a gente, não. Eu respondi ele à altura. Levantei e mandei ele ir para aquele lugar. E aí nós começamos a trocar xingamento dentro da sala de aula. Ninguém me conhecia, gente, no colégio. E aquilo ali gerou, assim, um transtorno no colégio. Era um colégio menor. Então, qualquer boato explode, né? Resultado, o cara foi mandado embora e eu saí como certo. Porque, realmente, né? Ele foi o primeiro a me ofender. Um professor não pode ofender um aluno em hipótese nenhuma. E aí, acabou. Eu virei o cara, assim, mais popular do colégio. Depois daquilo ali. Era a segunda semana de aula, né? Então, cresci muito em popularidade dentro do colégio, o povo queria estar comigo. Depois descobri que eu era tenista. O tenista, me chamavam de tenista, né? Querendo aquela amizade. E no terceiro ano de ensino médio, que foi esse processo de conversão, e a minha conversão muito radical, eu comecei a ir para o colégio com a Bíblia, né? Na mão. Então, eu entrava no colégio com a Bíblia. Muitas vezes, dentro de sala de aula, eu estava lendo a Bíblia, né? E o povo, vendo aquilo ali, começou a se afastar. Então, no terceiro ano de ensino médio, eu fui do mais popular para o mais excluído. Ponto, assim, de no recreio, ninguém querer passar tempo comigo. Eu passava o recreio sozinho, literalmente. E, por mim, estava tudo bem. Eu sabia que, na história bíblica, ao longo da história bíblica, homens de Deus viveram muito tempo solitários. Jesus passou por isso, enfim. E eu tinha lido a Bíblia em 3 meses toda. Então, eu converti em 3 meses, eu já tinha lido a Bíblia inteira. Assim, eu estava lendo 40, 50 capítulos por dia, para poder ler tudo. Então, eu já tinha paginado a Bíblia inteira. E como eu cresci dentro do Evangelho, a gente escuta muita coisa. Por mais que eu não era convertido, mas você está na igreja todo dia, você vai aprender alguma coisa da Bíblia. Então, eu já tinha um panorama bíblico legal, mas quando eu li a Bíblia toda a primeira vez, eu captei tudo do panorama completo das Escrituras. Então, eu sabia que aquele processo era natural. Então, foi muito difícil, foi doloroso, foi triste, perder minhas amizades, né, ao longo do caminho. Amigos que cresceram comigo no condomínio, também fui distanciando, né? E eu era muito rígido com o meu relacionamento com Jesus. Então, o povo me chamava para sair, eu falava, não, eu estou orando, eu vou ficar aqui orando, eu não vou sair. E ficava com Jesus, né? Custou amizades, né? Mas hoje, eu vejo que foi fundamental para chegar onde eu estou, essa renúncia, esse tempo com Jesus. Eu voltava do colégio, para vocês terem ideia, assim, do tão radical eu era. Eu entrava no quarto, eu colocava uma música assim e eu deitava no chão e falava assim, Espírito Santo, eu só vou sair do chão quando o Senhor falar comigo. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio do chão. E já teve dia, gente, de eu ficar 5 horas no chão, mas todos os dias ele falava comigo. Todos os dias eu tinha essa experiência de ouvir a voz dele. Amém. Não é uma voz física, não é uma voz audível, é uma voz interna, né? São apontamentos, impressões, mas todos os dias isso acontecia comigo. E nesse processo de muita leitura da Bíblia, muito tempo com Jesus, né? E eu quero desmistificar aqui, gente, tempo com Jesus como só oração. Eu não creio nisso. Para mim, tempo com Jesus é muito mais do que só falar. Estar com Ele. Estar com Jesus é você brincar com Jesus, se divertir com Jesus, cantar para Jesus, orar, claro, faz parte, mas descansar, estar em silêncio. Só da gente estar na presença dele, nós estamos crescendo. É o que a Gabi fala muito comigo. Fala, não, amor, assim, quando eu estou trabalhando e você está do meu lado, você pode nem estar conversando comigo, mas a sua presença ali me acrescenta. Com Jesus é igual. A gente pode não estar falando com ele e ele não pode estar falando com a gente. Mas só de estarmos juntos, a gente cresce. Amém. E era isso que eu fazia. Quando Samuel teve sua primeira experiência com Deus, a Bíblia diz que ele estava dormindo diante da arca.
Ele não estava orando, ele estava descansando. Né? Relacionamento com Jesus, gente, é descanso. Né? Estar com Deus é andar com Deus, é descansar com Deus. É isso que eu fazia. Então, o meu tempo com Deus, muito intenso, de muitas horas, era dessa forma. Muitas vezes em silêncio, muitas vezes deitado, muitas vezes até dormindo. Né? Ali, naquele ambiente de louvor, de oração e tudo mais. Então, eu cresci dentro desse panorama assim, de vida com Deus e, claro, dentro da célula. Meu líder me ajudou demais, sim. Foi o cara que mais andou comigo. Toda sexta-feira, minha célula era sexta-feira. Toda sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, eu ia para a casa dele, ficava lá até 7h40. Depois a gente ia para a célula 8 horas juntos. Toda semana a gente fazia isso. Né? Então eu comecei a construir um relacionamento muito profundo e ele era um cara extremamente espiritual também. Então, assim, eu aprendi muito debaixo da liderança dele, andando com ele, tendo esse contato de discipulado, sabe? Então eu acho que esses 3 pilares, leitura da palavra, tempo com Deus e o discipulado com a liderança, cara, isso foi a bomba na minha vida, assim, que me fez estar onde eu estou. Nesse final de semana a gente teve o retiro, né, de líderes, e a Gabi falou uma frase que até falei com a Carol, minha esposa, que eu tinha esquecido, né, dessa frase. Quando a Gabi falou, trouxe aquele sentimento gostoso, assim, do pastor Oswaldo, né, quando ele fala com a gente, que o pastor tem cheiro da ovelha, né? Exato. E eu lembrei dele falando e que eu queria trazer agora era falar assim, quando você fala em relacionamento de célula, né? Nós dois somos líderes de célula, né? Então a central ela tem isso. Apesar de você ser um pastor, você também lidera uma célula, né? Eu lidero uma célula e o Zé Guilherme está quase liderando uma célula, mas ele já entende o processo. Quando a gente lidera uma célula, a gente cria esse relacionamento, né? E esse relacionamento, esse cuidar, esse doar, né? As nossas células, a gente trabalha normalmente com homens casados, né? Casais e tudo. Uhum. Mas eu tenho mais curiosidade, né? De saber como é esse pastor dos jovens. Porque, assim, a gente sabe que... tem jovem que está indo na igreja mais por causa de uma varoa do que por causa da palavra, né? No início. Uhum. Até que ele tenha uma experiência com o Senhor. Então, como que Gabriel, esse início, esse processo, assim, de cuidar dos jovens na célula? O cara acaba de chegar, né? Como que vocês fazem esse processo lá na célula de jovens? Uhum. Eu podia só, se você me permitir, Bruno, eu queria só... se possível, complementar. Porque você falou uma frase que foi interessante. Você falou assim, eu sou introvertido. Como é que foi, complementando isso daí, você chegar, virar líder, ser introvertido e de jovens? Quase que não bate, né? Quase que não faz muito sentido. Pois é, gente. Vocês acabaram de descobrir minha maior fraqueza dentro da liderança. Né? A gente sabe que a base da célula é relacionamento. E essa é a minha maior dificuldade. Eu não tenho facilidade em me relacionar com as pessoas. Por exemplo, eu estar aqui hoje é um sacrifício muito grande. Falar o tanto que eu estou falando até agora, assim, eu estou me esforçando muito. E na célula não foi diferente. Pra vocês terem ideia, quando eu virei líder, assim, o meu processo para a liderança foi um pouco turbulento. O meu líder queria fechar a célula e eu queria assumir a célula dele. E a gente ficou nesse impasse. Resultado, eu assumi a célula, mas ninguém ficou comigo. Todos os homens foram com ele. E a Gabi, a célula dela bombava, sempre bomba até hoje. E a Gabi tinha lá 10, 15 meninas e eu não tinha nenhum homem. Então eu entrava naquela célula assim e olhava para aquilo ali e ficava desesperado. Falava, gente, assim, é isso que é liderança? Cadê o povo? Cadê os homens? E eu não tenho tanta facilidade para fazer convite. O que restou para mim? Orar. Então, no momento de divisão ali da palavra, eu ia para o meu cantinho lá sozinho, ficava orando, chorando, pedindo vidas. E começaram a vir, sobrenaturalmente. O Ivan, por exemplo, Bruno conhece, ele chegou na minha cela assim, num jeito inusitado. Ele estava no ponto de ônibus, uma menina da cela olhou para ele e falou assim, cara, você não quer ir para a cela? Não, quero. Aí foi. Levou ele chegou com um cordão assim, com um crucifixo, assim, cigarro no bolso. E aí, eu tava tão desesperado. Fiquei 3 meses sem um homem pisar na minha cela. Quando eu vi esse cara, assim, a minha reação instantânea foi dar um abraço nele. E eu sou introvertido, mas eu sou muito carinhoso. Então, o contato físico é mais tranquilo. Eu dei um abraço nele, assim, constrangedor, de uns 3 minutos. Eu nunca tinha visto ele e ele nunca tinha me visto. E aquilo ali quebrou ele todo.
Aquele abraço ali desmoronou ele. Era tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. E aí, já no início ali, assim, ficou muito emocionado. A gente nem se conhecia. O Ivan foi o primeiro membro de célula sua? Foi o primeiro membro da minha célula. Boa. E aí, chegou... nesse processo, ficou muito quebrantado, a gente construiu uma amizade muito rápida, muito sólida, e foram chegando mais pessoas, né? E o que eu faço quando chega um visitante? Eu me desdobro, né? Não tem outro jeito, né? A Bíblia diz que nós, aquele que quer ser o maior, ele tem que ser o maior, o menor, o maior servo, né? Então, assim, assumir a posição de servo, né? Então, quando entra uma pessoa na minha célula, né, eu saio da posição de líder e eu vou para a posição de servo, assim, instantaneamente. Então, eu me desdobro para poder tentar criar algum laço, seja perguntando da faculdade, do que ele trabalha, se ele namora, não namora. A gente entra nesses assuntos assim, mais comuns, que normalmente é o suficiente para quebrar o gelo e já começar a construir um relacionamento, sabe? Então, é muito difícil para mim. A Gabriela me ajuda muito, né? Nós formamos um casal muito complementar. A Gabi tem muita coisa que eu sou fraco, que eu tenho minhas dificuldades, e eu também sou muito bom em coisas que a Gabi tem as suas dificuldades. Juntos nós fazemos muito bem, né? Mas é muito difícil, né? À medida que nós vamos criando expertise em liderança, nós já vamos pegando as malícias, então a gente já pega aquele mais extrovertido da célula e fala, cara, faz a recepção pra gente hoje. E aí ele conduz a recepção e recebe muito melhor do que a gente. Né? Muito melhor. Né? Então ele faz esse approach muito rápido com o pessoal. Né? E essa é a beleza celular. O líder não faz sozinho, célula não é de um líder. Né? Primeiro que célula é de Jesus. Segundo, que a célula é formada por membros. Né? Sem membro não tem célula, gente. E quem faz a célula são os membros. As funções celulares são dos membros, são das pessoas que estão ali. Então a gente vai alocando. Cada um que a gente vê uma qualidade ali específica, a gente vai alocando para a célula para ajudar a gente na liderança. Então eu supro muito essa dificuldade minha de conversar com as pessoas junto com os membros. Então eu pego os mais extrovertidos, coloco ali, faz o contato semanal, liga, conversa. Claro que eu também faço meu papel, mas buscando ajuda entre os outros. Você tem uma característica, né? Vamos imaginar assim, você pega eu vou ligar, eu vou anotar, eu vou fazer um quebra-gelo, eu vou cuidar disso. Então, assim, um líder, quando ele faz isso tudo muito meia boca, porque é muita coisa para ele fazer. Sim. E quando você pega um cara, por exemplo, né, a gente fez na célula uma vez essa divisão de tarefas, a gente faz, e aí você pega um cara que o cara vai lá e faz um quebra-gelo, que você fala assim, cara, eu nunca ia fazer um negócio desse. O cara é fera, entendeu? E tudo que os caras estão fazendo, a gente vai olhar, é melhor do que eu e a Carol, que somos líderes, sabe? E a gente deixa de viver o meia boca, né? Para participar todo mundo da célula e o cara se sentir. E aí, quando o cara ele faz, e a gente vai fazendo um rodízio de tarefas, quando ele passa por todas as tarefas, ele já sabe como que é a dinâmica de uma célula. E aí, o próximo passo, talvez, da gente ajudá-lo no processo de multiplicação é até mais fácil, ele não vai assustar, né? Sim. Então, é interessante mais. Você quer fazer uma pergunta aí pra ele? Aí, irmão, você já tem uma série. Eu tô com uma, que é aquela do carro. Mas, se você quiser fazer... Não, faz, eu acho que vai ser legal. Então tá. Então é porque a gente veio junto de carro e eu já vim e perguntei... Eu queria saber o seguinte, Gabriel, porque eu cheguei na igreja já adulto, né? Minha conversão foi em 2015, já era até casado. Mas algo assim que é muito estranho pra mim, quando eu vejo, estranho no bom sentido, né? É quando chega um casal e fala assim, nós estamos começando a orar, porque nós vamos namorar, né? E assim, isso aí, até eu entender isso aí, porque... eu não vim desse mundo, né? Uhum. Conta pra gente aí como que é esse processo, como que vocês, como líderes de jovens, têm orientado os jovens, porque os hormônios estão ali, né? Sim. E o hormônio não converte, né, irmão? Converte não. O hormônio você resiste ou você cede, não tem jeito. O hormônio não converte mesmo, não. Então, Bruno, esse assunto é um assunto muito desafiador na juventude, né? Porque, por exemplo, a realidade da Pampulha hoje, grande maioria das pessoas que estão ali são solteiras, os jovens, né? E nós temos muitos jovens lá solteiros, então a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro.
Então, esse processo de oração, né, esse trem virou meio que um tabu na igreja. Principalmente igreja celular, que tem um líder, e muitas vezes isso aí é um malefício da célula, né? Eu estou no podcast de célula, eu vou falar um malefício de celular. Não. Mas é para a gente poder entender Claro. os riscos que nós corremos e precisamos evitar. Muitos líderes, né, principalmente jovens, eles acham que pelo fato de estar na posição de liderança, eles se tornam donos, senhores das pessoas que estão frequentando. Então, se tornam, assim, chefes. Se tornam, assim, imperadores opressores. A ponto assim, cara, pra você namorar, você tem que me pedir autorização, você tem que... Sim, é nesse nível, né? E esse negócio da oração virou meio que esse tabu, assim, de uma maneira de ter que ter um controle sobre quem está começando a se relacionar ou não. O que eu vejo nesse processo de oração? Nada mais é do que uma intencionalidade, um período intencional. Porque orar, a gente ora todo dia. Então, ter um período de oração por isso é meio estranho. Se você já tem uma vida de oração, claro que você já vai estar orando por isso. Então, o processo de oração, né? Eu estou orando por uma pessoa para começar um relacionamento. Eu acho que a gente podia até mudar esse nome para um tempo de intencionalidade. É o processo que agora, né, você não vai mais olhar só para a amizade. Agora você vai começar a reparar a família da pessoa, como que ela é em casa, como que ela lida com os pais, né? Como que ela lida com os problemas, como que ela lida com Deus, a vida dela espiritual é o que parece ser. Então você começa a ser mais intencional em algumas coisas que para o relacionamento são importantes. Então esse período aí, geralmente 2, 3 meses, muitos nem fazem. E tudo bem, eu não acho que é uma regra imposta, é obrigatória. Eu acho que é um zelo, é um cuidado, né? Então, assim, passam esses 2, 3 meses sem contato físico nenhum, vocês não estão namorando, né? Mas você está sendo intencional. Aí você já está saindo sozinho com ela para poder conversar um pouco mais, né, de assuntos mais profundos, né? Você já está ali fazendo uma visita na casa para conhecer os pais, para gerar essa intencionalidade. É um processo natural, né? Embora seja intencional, mas é muito respeitoso. Pelo menos nós tentamos fazer ser de maneira respeitosa, né? Então é isso, Bruno. Assim, essa pergunta aí do que eu estou orando é esse processo intencional de conhecer a pessoa. E muitas vezes, quando a gente coloca Deus nesse processo, muitas vezes Deus nos livra de umas enrascadas que a gente ia entrar assim, arrebentar a nossa vida, né? Relacionamento, o coração do homem é enganoso, a palavra diz. A gente quer escolher só o que é bom pra gente, prazeroso, né? O jovem, ele é um jovem viciado em dopamina o tempo todo. Ele quer prazer instantaneamente em todo momento. E quando a gente entra nessa questão de relacionamento, é a mesma coisa. Eu quero o prazer imediato, eu quero a beleza. Eu ignoro fatores que sustentam o relacionamento a longo prazo. Então, a amizade já não é tão importante, né? Construir relacionamento profundo já não é tão necessário, né? Olhar para aspectos relacionais de defeitos e qualidades já não é tão importante, né? Eu quero uma mulher maravilhosa. E pronto. É isso que se resume. Isso que importa. É isso que importa. E a intencionalidade, na hora que você fala, é já olhando no futuro. Você já pensa assim, eu não quero essa pessoa para agora. Você tenta passar isso para eles assim, a gente está falando de um casamento santo, de um namoro santo, que ele busca o casamento. Exato. E aí você já trabalha dessa forma com os liderados, vamos colocar. Sim. Assim, eu sou um cara meio bruto com relacionamento, porque eu sei da seriedade que é um relacionamento. Sim. Eu sei, né, agora em novembro, fazendo 2 anos de casado, que a gente pode desfrutar de um casamento, um pedacinho do céu, um pedacinho do inferno. Né? Se você casou bem, você vai desfrutar um pedacinho do céu. Casou mal, amigão, um abraço. Diante da Bíblia, você não tem autonomia nenhuma para divorciar. Como diz o Oswaldão, né? Encalhado não é o que não casa, encalhado é o que casa mal. Exato. Né? E eu sei o tanto que existem divórcios dentro da juventude por essa questão relacional. A maioria dos divórcios é porque as pessoas não se dão bem. Por que não se deram bem? Porque no processo da construção do namoro, não olharam para o futuro. Olharam para o imediato. Olharam para o cara, tá legal agora, né? Mas espera aí, vamos analisar algumas questões. Então, quando a gente pega um casal que está querendo começar um namoro, eu e a Gabi, a gente se aproxima muito, tenta ser o mais próximo possível e a gente é muito firme em alguns pontos. Então, esse ponto de, cara, namoro é para casamento, né? Você está começando a namorar com 17 anos, você vai casar com 17 anos? Você vai casar com 18? Você tem condição financeira para isso? Para que você vai namorar agora? Espera um pouco, cara.
né? Não tem necessidade. Então a gente começa a trabalhar essa questão de casamento namoro é para casamento. Se você tá namorando sem intenção de casar, tá namorando a esposa de outro cara, né? A gente pega firme. Pega firme. Então, sim, nós trabalhamos essa questão de mentalidade e muito nós tentamos trazer, e eu acho que esse é o papel de líder, você que lidera a juventude, jovens, você devia se atentar para isso, né? É trazer racionalidade no momento emocional. É um momento onde as emoções estão à flor da pele para começar um relacionamento, é um momento que o líder precisa trazer razão para aquele negócio. Ele precisa trazer inteligência, né? E muitas vezes é sentar com o liderado, é o que eu faço, né? E expor algumas coisas importantes. Então, cara, quais que são os maiores defeitos da pessoa que você tá querendo se relacionar? Você sabe. Cara, não sei. E mesmo assim você quer entrar nisso? A pessoa já... É um choque, assim, inicial. De, cara, realmente eu não conheço os defeitos dela. Então, será que eu conheço essa pessoa? Muitas vezes não. A resposta é não. Então, segura aí, velho. Constrói uma amizade primeiro. Não é o tempo de namorar agora. Né? É falar pra você assim, não, ela não tem defeito nenhum. Não tem. E assim, o bom é que, né, na posição coordenador, pastor, a gente conhece a juventude toda. Então, normalmente, a gente conhece o casal. Então, a gente sabe, olhando de fora, a gente sabe que é mais fácil, né, perceber defeitos e qualidades quando nós estamos de fora. A gente já sabe um defeito ou uma qualidade. Então, se o pessoa vier com um argumento desse aí, você já solta um na lata dele. E fala, e aquele ali? Você nunca viu? Então, a gente tenta muito bater nessa tecla de defeitos e qualidades. Né? Quais que são as qualidades que você espera para sua esposa? Ela tem essas qualidades? Se não, se ela não tiver... Por que você quer ela? Isso é importante demais. Acho que só quem está casado sabe o quão importante é ter esse papo, esse relacionamento. Entender isso antes de você começar um relacionamento. Exato. Porque depois vai ficando acostumado. Você tá ali, aí você já está na vida da pessoa, você já está na casa da pessoa, na família da pessoa. E fica muito mais difícil. Depois a relação fica complicada, né? Tem um casal da minha cela que vai casar esse domingo agora. Legal. E nós tivemos... A primeira conversa nós tivemos com eles, assim, intencional para casamento. E assim, eu dei um choque neles muito forte. Eu peguei 2 papéis e falei, você escreve todos os defeitos dela e você escreve todos os defeitos dele. Aí escreveram os defeitos. Falei, agora você circula os defeitos que você não consegue conviver. E você faz a mesma coisa. Aí ele circulou 2 e ela circulou 3. Aí eu falei, olha para esses defeitos aí. Né? E claro, falei, compartilha na mesa. E aí um falando na frente do outro. Você tem esse defeito. Esse defeito aqui eu não suporto. E vice-versa, para ter esse confronto. Eu falei, gente, vocês acham que vai dar certo? Vocês, assim... Ela tem 3 defeitos que você não suporta e tem 2. Vocês acham que vai dar certo esse negócio? E aí eles já tomaram um susto assim, meu Deus. Muito difícil de dar certo, né? Muito difícil de funcionar. Né? E vice-versa. Fiz também das qualidades. Falei, agora lista todas as qualidades, você também circula a que mais você gostaria que a pessoa manifestasse. E aí circularam, conversaram, e eu falei, deixa eu falar uma realidade para vocês no casamento. Esse defeito que você não suporta no casamento, ele vai se tornar 10 vezes pior. E a qualidade, que é a qualidade que você mais quer, é a que menos vai aparecer. Vai dar certo. Aí eles entraram em choque. Eles falaram, assim, é impossível de dar certo. E realmente, eu queria esse choque mesmo. Né? Porque realmente, na força do homem, um casamento ele é impossível. Eu queria mostrar isso para eles. Claro que eu queria dar esse choque racional para eles pisarem no chão, assim, onde que eu tô me enrascando. Boa. Né? Mas também mostrar que eles são dependentes de Deus. Eles precisam ser dependentes de Deus. Assim, a prova é o papel. Não tem o que eles falar. Amém. Cara, esse papel aqui é impossível de você dar certo. Você precisa de Jesus. Então, a gente vai muito para esse confronto racional, sabe? Nessa área relacional. Eu vejo muito importante, eu vejo uma falta de seriedade na juventude hoje. Né? Principalmente na liderança, sobre esse assunto. A gente não dá tanto valor. A gente não aperta o tanto que tinha que apertar. A gente é muito relaxado. Né? De, cara, vocês têm tudo para dar certo. E vai mesmo. Gente, esse trem de tudo para dar certo é a pior mentira que foi criada. O engraçado é o contrário, né? Que vocês têm tudo para dar errado. E aqui... o casal vai casar esse final de semana agora? Vai, e eu vou fazer o casamento dele. Manda uma mensagem pra eles aí, vai ficar gravado aí no vídeo. Que benção. Então, eu vou expor aqui, né, Marlon e Judo, da minha cela, né, são um casal muito especial, são pessoas incríveis. A história do Marlon é uma história, assim, que é impressionante.
Ele nasceu dentro da favela da Serra e hoje ele é gerente da KPMG, assim, gerente de consultoria. KPMG é a segunda ou a primeira maior consultoria do mundo. Assim, o cara mudou a vida inteira, né? Então foram eles que nós aconselhamos e meu primeiro casamento que eu vou fazer vai ser o casamento deles. Então eu estou muito grato, muito feliz, né? Que Jesus abençoe, vai dar tudo certo. Vocês aprenderam a lição. E eles se conheceram na célula? Eles se conheceram, não. Eles estudaram juntos na faculdade, não tiveram relacionamento da faculdade, mas começaram a se relacionar quando estavam na célula. Entendi. Entendeu? Amém. Então começou esse relacionamentozinho, assim, meio que dentro da célula. Foi muito legal, foi muito bacana, foi muito bom. Ele era da Boulevard, ele era de outra cela e ela era da minha cela. Quando eles começaram a namorar, eu falei, gente, ela vai pra lá. Né? Mulher que segue um homem, não é um homem que segue a mulher. O cabeça que decide. Falei, ele vai puxar pra lá. Não, ele que veio pra Pampulha. Eu fiquei grato demais, fiquei muito, muito feliz, que ele é um cara, assim, especial demais. Então, fica o meu abraço para vocês aí, Ju e Marlon. Bom demais, Jesus abençoe. Eu acho que, além disso que você colocou, pastor, foi o seguinte, que o senhor colocou, foi o seguinte, como é importante, acho que você já deu uma outra lição, porque na hora que você coloca para conversar antes, é tão difícil aprender a conversar assuntos difíceis. E dentro de casa, acho que você já deu a primeira lição, né? Você já colocou eles já começaram a entender que assuntos difíceis vão ter que ser colocados na mesa. Assuntos difíceis vão ter que ser discutidos para que um casamento se fortifique e dure, né? Vamos colocar assim. Uhum. Mas aí veio na minha cabeça essa questão da exortação. Eu fico imaginando um pai exortando uma pessoa, um jovem. Ele tem algumas dificuldades. Eu sei que você não tem a posição de um pai ainda, né? Mas você vendo um pai exortando e um líder exortando, que às vezes tem a mesma idade, que às vezes é amigo, como é que é isso dentro da célula de jovens? Como é que o senhor, como líder de líderes, passa isso para os seus liderados e como que você tem essa experiência? Uhum. Assim, essa relação entre a exortação da liderança e a exortação paternal, na minha experiência de liderança, ela sempre foi muito frutífera, foi muito boa. Eu nunca tive tantas dificuldades com pais. Até porque a minha geração é uma geração distante dos pais. Nós somos distantes. Então, a gente já não escuta tanto conselho, a gente já não escuta tanta direção dos pais. Os pais... É um misto de falha dos pais, da geração paternal, que não tiveram pais, é uma geração órfã, e que, como não tiveram um exemplo, não conseguiram passar muita coisa para a gente. Como eu cresci num lar cristão, foi mais fácil para mim, mas muitos não vêm nessa realidade. Então, já são mais distantes dos pais, tanto que buscam referência, influência em jogador. Eles buscam paternidade o tempo inteiro, aonde quer que eles sejam. E quando eles se deparam com um líder, né, com faixa etária semelhante, mas com uma maturidade além, né, uma espiritualidade, né, igual eu casei com 23 anos. Quando o povo olha para mim, o povo de 23 anos que tá solteiro, fala, cara, esse cara tem a minha idade e ele já tá casado. Então eu tenho algo para aprender com esse cara. Pô, esse cara tem a minha idade e ele já é pastor, assim, tem alguma coisa diferente, né? Então, eu vejo que é muito fácil lidar com os jovens. O jovem, ele escuta outro jovem. Principalmente quando esse jovem consegue conquistar a admiração dele. Aí se torna muito, muito leve, muito fácil. Agora, também, claro que existem problemas com os pais, né? Às vezes, nós lidamos com ensinos dentro de casa completamente contrários às escrituras e àquilo que nós acreditamos. Por exemplo, dentro da central, lá, nossa realidade, tem um menino, gente. O menino é top, nota 1000, né? 12 anos de idade, novinho. Está tentando viver uma vida santa dentro das escrituras do evangelho, e o pai, que também é cristão, está instruindo para ele começar a namorar e a se envolver com mulher com 12 anos de idade. Então, assim, tem alguns pais que atrapalham mais do que ajudam. Mas quando a gente conquista o coração do jovem, é muito fácil conduzi-lo, sabe? A gente não tem tanta dificuldade em conduzir, em mostrar. Agora, o difícil é conquistá-lo. Esse que é o problema, né? O jovem, foi feita uma pesquisa recente, o Instituto Barna entrevistou aproximadamente 3 mil adolescentes em cada país da América Latina e perceberam assim, mais de 50% não se identificam com o grupo que está.
com o lugar que está. Então a gente tenta gerar essa identificação com a pessoa, de cara, aqui é a sua casa, aqui é a sua família, aqui são seus amigos, né? O que faz essa identificação? É um relacionamento, não tem jeito, né? Então eu vejo muito quando a gente conquista esse coração pelo relacionamento, mas também pelo exemplo, pela postura. É claro que nós, como o Bruno disse, nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas, mas nós estamos com Jesus. Conhecemos a palavra, a verdade, né? E a verdade nos conduz, a verdade nos molda, nos edifica, né? E chama a atenção, né? Esse de apresentar nossas falhas, às vezes, assim, eu vejo da seguinte forma: a gente tenta não ter falha no caráter, né? Porque, assim, quando a gente tem experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, com Jesus, a gente tenta moldar o nosso caráter, mas assim, nós temos falhas, porque às vezes a gente faz um julgamento, nós temos tantas outras falhas, mas eu falo assim, a gente não se conforma em continuar falhando ou continuar vivendo aquele pecado repetido, né? A gente é constrangido. Mas o que eu vejo muito nos jovens de hoje é que eles estão muito propensos a seguir alguém, entendeu? A seguir alguém. Mas quem que é esse cara que eles seguem? Quem que é esse formador de opinião? Quem que é esse cara da internet? E aí, se o cara vê um jovem vê uma vida financeira atrativa, se ele vê isso tudo, aquele cara é o cara, né? Então, assim, a gente está vendo muitos jovens e criança para adolescente, né? Vislumbrando com coisas do mundo mesmo. E aí entra o que você falou, quando a criança ou o adolescente, ele vê um jovem, mas com uma vida estruturada, né, no Evangelho, aquilo chama atenção. Aquilo chama atenção porque é como se ele sai da prateleira de baixo, ele vai para outro nível, né? E o mundo hoje é muito mundão. Se eu tivesse no mundo, igual a mim, tem 1 milhão. Mas quando você está no Evangelho, né, eu acho que você tem muito mais a acrescentar na vida de alguém. Você para de fazer parte do mundo, né? Uhum. Se o cara é crente, acho que vale aí para você, meu irmão. Se você é crente, se você está numa igreja, se você está indo para o culto e está parecido demais com o mundo, revê isso aí. Não está legal, né? A gente precisa andar na contramão do mundo. Sim. E se você, igual você falou no início, é um novo convertido, está bem no inicinho ali, de verdade, você não está pronto para ir para o mundo. Você precisa estar com a raiz mais profunda para chegar lá e pegar aquele ciclo que você deu break lá e voltar neles e falar, agora eu tenho capacidade de apresentar o Evangelho para você. Agora eu consigo ser influência. Porque, caso contrário, você volta para o mundo, né? E os jovens, eles estão muito, né, o Gabriel e o Zé Guilherme, eu vejo assim, eu tenho filho, né, o Gabriel também é pastoreado por você e tudo. E a gente sabe que tem que ficar em cima. E tem muito pai que eu não tenho tempo, não, estou sem tempo, tenho que trabalhar, dá tanta atenção para tanta coisa, né? Uhum. E o filho está aí, né? E tem muito assim na Central? Tem muito assim nos jovens? Tem, demais, muitos. Que os pais, eles, né, não dão muita importância, ainda nem importância de existência, mas é uma paternidade que tem os seus princípios falhos. Por exemplo, eu posso citar aqui a minha relação com o meu pai. O meu pai, ele era crente, hoje não mais, ele não é cristão mais. E o meu pai, assim, infelizmente, ele foi um bom pai, assim, muito carinhoso, dócil, mas a mentalidade dele, que foi a mentalidade que ele aprendeu do pai dele, é que pai é o pai que supre. E ponto. Então, na cabeça do meu pai, ter dinheiro e dar boas coisas aos filhos é a paternidade perfeita. É o suficiente. E muitas vezes não é, porque o filho ele não quer só ganhar coisa. O filho ele quer conversa, o filho ele quer um amigo. Tempo. Ele quer uma inspiração, um exemplo, né? Quando a gente é criança, o que a gente desenha sobre o nosso pai? Um super-herói. Né? Por quê? Porque ele é o nosso exemplo, é aquilo que a gente se inspira, ele é forte, sabe? E os pais hoje têm perdido essa imagem muito rápido.
Muito rápido. Então, a gente vê meninos de 10, 11, 12 anos que perderam esse exemplo essa paternal, referência, essa referência. E começaram a buscar em outros, né? A geração TikTok. É a geração que reproduz o que todo mundo faz. É isso. E o jeito que nós temos para combater esses 1000 estímulos que esses jovens têm, esses adolescentes, gerando relacionamento. É a única saída, não tem como. E como que você faz isso lá com os jovens lá? Eu já vi. Mas conta pra gente aí, como que você faz isso com os jovens, de eventos, de tudo. Legal. Que eu sei que é top lá. Bom demais. Então, uma das ferramentas que nós temos é proporcionar eventos, né? E evento é contato, né? Quanto mais contato com pessoas, quanto mais contato com a palavra, quanto mais contato com o Espírito Santo, mais propício aquela pessoa está de seguir uma vida correta diante de Deus, né? E nós fazemos bastantes eventos. Então, por exemplo, nós temos um evento voltado para a área de esportes dentro da Central. Nós fizemos ano passado 2, ao longo do ano, foram 2 campeonatos de futsal lá no Batista mesmo. E foi assim, uma bomba. Cada célula montou seu time. E assim. Legal. Time da célula, então. Time da célula. Top. E assim, grandes pessoas jogavam nos times lá, tinham assim, 2 vezes tinham ido na célula. Eram novos, muitas vezes ainda nem convertidos. E é uma ferramenta de consolidação. É uma ferramenta de gastar um pouquinho mais de tempo com esse cara. Como que nós competimos, Bruno, com um menino que assiste vídeo no YouTube 3 horas por dia? Como que a gente compete? O único jeito que nós temos é o máximo possível tentar ter tempo com esse menino. Amém. Com esse tempo. É claro que existem influenciadores aí, cristãos no meio de mídia, e eu acho extremamente necessário e importante, mas o relacionamento real, ele vale muito. Então, nós fazemos muito pro esporte. Tem uma coisa que nós fazemos na nossa célula, a gente fez muito tempo atrás, quando a gente era da Dínamos, que foi assim, uma febre, a gente converteu muita gente. Que era um evento de colheita, né? Um evento evangelístico mesmo. E a nossa vibe era o seguinte: a gente fazia um evento como se fosse uma resenha mundana mesmo, né? Vendia ingresso na porta, cobrava na porta, o povo entrar. Chegava lá, tinha uns drinks, não tinha álcool, lógico, mas tinha uns drinks para chamar atenção, música tocando alta, luz, e aquele negócio assim. Pô, isso aqui é uma festa normal, tranquilo. E no meio da festa, a gente parava, né? Pera aí, gente, que agora nós vamos ter um tempo de louvor. E aí já entrava uma pessoa no violão. E aí o povo assim, o que é isso que está acontecendo? E chama a atenção. Música, louvor, um monte de gente cantando. Beleza, tem um monte de gente que não é crente, mas um monte de gente cantando. Uau, o cara para e presta atenção. E aí vinha uma palavra rápida. Normalmente um testemunho, né, de algo e um apelo, né? E a gente fazia isso assim, de repente na festa. E a gente colheu muitos resultados. Amém. Inclusive, uma das nossas supervisoras hoje, a Lorena, ela se converteu no evento de colheita nosso, do Freedom, lá na Dínamos, 2018. Lorena do Louvor? Lorena do Louvor. Uhum. Ela se converteu e hoje é supervisora, líder, super influente na nossa área lá. Se converteu, então assim, dá fruto, dá resultado. Verdade. Então é uma maneira evangelística da gente sair da caixa igreja, 4 paredes, né? E avançar para esse meio doidão, mas não tão doidão. Né? Nós não fomos para a vibe ainda de ir para um show, evangelizar num show. Eu admiro quem faz isso. Não é para mim. Isso não é para mim, não. Mas essa maneira... É o doidão do pastor Lucinho, né? Loucos por Jesus, né? O Lucinho. Jesus. É um monte de cara doidão, assim, que faz. Eu admiro muito, mas isso não é para todo mundo. Você falou em doidão e evento aí, tá aqui, senão eu vou esquecer. Eu vou lembrar, tá recente. Você vai lembrar também, acho que você também sabe. Carnaval esse ano. Carnaval esse ano, ali no Castelo, né? Tem um bloco de carnaval que eu nunca vi nada igual em termos de lotar as ruas. Mas a Central, ela fez também um culto, né? Se não me engano, no dia, acho que até estava o pastor Dênio Lara, estava lá, e as pessoas parando, estacionando o carro na porta da igreja, e eles entravam e ali estava vendendo comida, né? Para o pessoal que fez o momento da igreja ali no carnaval. Eu queria que você falasse um pouquinho, mas a história que eu ouvi, né, do Acácio,
que teve gente que estava ali preparado para o carnaval na rua e viu aquele movimento meio doidão ali na igreja ali e entrou, ó, carnaval também entrou e não voltou mais para a rua e ficou lá dentro do culto e quis ficar lá, né? Uhum. E eu sei que você estava à frente desse evento, desse movimento. Conta aí como é que foi. Sim, foi muito legal. Nós fazemos, a Central faz uma conferência, a Juventude, né, o Vox, faz a conferência Vox, que é uma conferência da juventude no período de carnaval. Então é uma conferência muito espiritual, mas também que tem voltado as atenções para o lado externo da igreja, né, para o povo que está perdido. Então, parte dessa conferência, nós fazemos evangelismo na rua, dentro dos blocos de carnaval, que são muito bons. E nós também fazemos um Vox Place ADL, que é um tempo especial para os adolescentes, que foi esse caso. Era um culto para adolescente, foi lá na Pampulha, foram quase 700 adolescentes lá. E adolescente é muito espalhafatoso, adolescente anda em bando, adolescente se veste diferente, né? E isso chama atenção mesmo. E a gente colocou estrategicamente algumas pessoas muito extrovertidas na porta para fazer festa, para fazer bagunça, para abordar o povo que estava passando. E realmente nós tivemos experiência lá de gente convertendo, entregando a vida para Jesus na porta da igreja, entrando para poder participar. Então foi um negócio extraordinário, né? É uma das estratégias para a gente cada vez mais ir entrando assim nesse lado de evangelismo mais radical, mais para fora, né? Mas eu creio que o nosso foco ainda como célula é o evangelismo pessoal. Eu gosto muito dessa vibe, né? Eu falei no Retiro de Líderes, eu friso aqui, a maneira como Jesus evangelizava era sendo bondoso com as pessoas. Se a gente quer ganhar o coração de alguém, seja um parente, um amigo, a gente precisa ser bondoso. Jesus chega para Zaqueu, que era um ladrão, e ele não confronta Zaqueu, ele não ofende Zaqueu, ele fala: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa. Esse ato de bondade, de se oferecer para comer na casa dele, foi o suficiente para a conversão de Zaqueu. Com Pedro foi a mesma coisa. Então Jesus, ele era bondoso com as pessoas. Quantas vezes eu tive privilégio, na época que eu me converti e estava indo na cela a primeira vez, eu não tinha carro. Então eu ia muito de Uber, andava muito de Uber. Quantas vezes, cara, assim, eu pegava o troco do Uber de 3, 4 reais, dava pro cara, falava assim: cara, eu tô aqui te dando esse negócio. E aí o cara assustava, não é comum. Um ato de bondade de 3 reais, 4 reais, já choca o cara. E aí, junto com esse chocar de uma atitude diferente, eu entrava com o evangelho, assim, e eu tive muitas experiências de pessoas entregando a vida para Jesus dentro de Uber. A primeira palavra de célula que eu dei na minha vida foi na minha casa. A minha célula não era na minha casa, a célula que eu frequentava era na casa da minha sogra, e ainda é até hoje, minha célula é lá. Mas esse dia do amigo diferente, nós fizemos na minha casa, foi a primeira palavra que eu dei. O Uber que deixou um dos rapazes lá, ele parou na porta da casa e entrou na minha casa e ficou lá. Assim, foram várias pessoas, de repente, que chegaram de uma maneira diferente, entregaram a vida para Jesus. Então, a bondade constrange, né? No mundo hoje tão individualista, né? Uma juventude hoje tão dopaminérgica, cheia de prazer, você ser bondoso em atos simples e pequenos, cara, isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Eles vivem Jesus com esses atos, né? Mas como a gente está num momento que tem muita... Vou entrar no assunto polêmico. Muita questão de hipergraça, que a gente estava até falando antes de vir. Para que as pessoas não entendam que isso é uma hipergraça. Isso é o primeiro passo. É para chamar. É o apostólico, vamos colocar ali, né? O evangelístico, perdão. Uhum. Mas aí depois a gente tem um trabalho de conversão desse jovem. Esse processo aí, esse aprofundamento da palavra, essa conversão, essa transformação que você passou... Você tem exemplos disso do posterior? Como é que vocês trabalham isso dentro dos jovens? Legal. Assim, de fato, né? A salvação é graça. Amém. É imerecida. Amém. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Jesus, ele graciosamente nos fornece a salvação. Embora a salvação, parte dela, também exige o nosso ato. Aquele que confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração, esse é um ato humano. Não é um ato divino, é um ato humano. Então, existe participação da nossa parte para com Jesus. Mas no quesito salvação é muito pouco. Agora, quando se diz reino, evangelho, cara, você já foi salvo. Beleza, muita gente olha para a salvação como um ponto de final da corrida. Cara, eu fui salvo, acabou a minha corrida. Não, você entrou agora, você começou, você deu start.
Agora, para você correr a corrida, você vai ter que fazer muitas coisas. E o que eu disse no início aqui do sacrifício, né? Evangelho, gente, é sacrificial, não tem como. Vida com Jesus é sacrificial. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado à força, e aqueles que usam da força se apoderam dele. E o termo ali no original grego para força ali é muito mais ligado para esforço. Então, o reino dos céus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam do reino. Então, existe essa correlação de esforço humano e correspondência com Deus. A Bíblia diz, se aproxime de mim e eu vou me aproximar de você. Jesus falando. Então, existe essa correlação da nossa participação para com Deus. Deus ele não é um Deus unilateral. Ele não é um Deus que faz tudo sozinho. Ele não preza em fazer todas as coisas sozinho. Ele faz as coisas junto com o ser humano. A história bíblica inteira é isso. A Bíblia são histórias de homens que corresponderam e se relacionaram com Deus. É isso. Então, a hipergraça vai muito para o lado só de Deus. Deus faz tudo. Deus determina tudo. Então, a gente pode se assentar no nosso camarim da nossa vida que Deus vai fazer todas as coisas. Isso é uma falácia. Tem muita gente que crê dessa maneira, mas está errado. Existe sim a nossa participação. A palavra dita ali por Jesus para Consolador, Paracletos, é a origem da palavra paralelo. Então, o Espírito Santo ele vem estar ao lado da pessoa. Ele não vai fazer tudo, ele não vai à frente para fazer todas as coisas, ele vai ao lado para juntos fazermos. É aí que está a diferença. O modelo celular, e voltando lá naquela primeira pergunta, qual é uma das diferenças? De novo, a diferença é que o modelo celular você é ativo na igreja. Uma igreja tradicional, onde só o pastor faz, só o líder fala, você fica acuado, você não tem tanta liberdade. Agora, celular, não. A célula é feita por pessoas e todos têm algo para contribuir. Então, essa participação do ser humano com Deus e Deus com o ser humano é que geram as coisas. Eu creio muito nisso, vejo parâmetro bíblico para crer dessa maneira, combatendo aí diretamente essa hipergraça, graça barata, que a gente pode viver nossa vida da maneira como quiser, que nós estamos salvos e salvos seremos. E eu não creio dessa maneira, eu creio sim. E essa hipergraça, ela anda juntinho com a frase também do Deus aquele Deus é amor que... Aquele amor, que tudo pode, permissivo, Deus ele te aceita do jeito que você é. Balela nenhuma, não. Pelo contrário, Seu pecado ele não está querendo não, meu irmão. João Batista, gente, começando a nova aliança, ele pregava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Deem frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Mudança. Arrependimento é mudança. Então, sim, você tem que mudar. Evangelho é mudança de vida. Poder de Deus para transformação, para salvação do ser humano. Esse evangelho que não muda, que você continua confortavelmente vivendo a sua vida, esse não é o evangelho de Jesus. Não gera o fruto do Espírito, Não gera fruto. Porque, vamos falar um deles aqui, o domínio próprio. O domínio próprio já fala, que a sua carne ela tem que ser contida, guardada ali, porque senão, e aí o que a gente tem visto aí? Que não, tá tudo liberado, minha carne gritou, eu fui lá e fiz o que eu queria, e eu já tô salvo e tá tudo certo, ele já me perdoou e acabou, Exato, Tem a nossa participação. Paulo diz, para Timóteo, não apagueis o Espírito. Se Paulo diz para não apagar, é porque tem como apagar. E quem que apaga? A gente. É a gente que apaga. Então, existe sim nossa participação e correlação com Deus. Eu creio muito nisso. E voltando aqui para o ambiente celular, que a gente tanto fala assim, volta a falar, eu acho interessante isso que você falou das nossas funções dentro de uma igreja que é uma igreja com a visão celular. E a gente vê, por exemplo, todos os nossos pastores, são líderes de célula. E como nós dois, como eu que não sou pastor, sou um líder de célula, E eles fazem o mesmo processo, eles cuidam do mesmo jeito. E quando eu vejo essa situação, eu falo assim, tem algumas igrejas que elas realmente se escandalizam. Porque
Porque o Bruno, né, ele vai dar uma palavra ali dentro daquela casa, uma vez que ele não é o pastor, né? E a gente... Não que eu estou criticando a igreja, mas acaba que eu perco as pessoas que poderiam estar envolvidas, aquecidas, estudando a palavra, buscando, né? Porque a célula ela é um momento de relacionamento, ela é um momento de estudar a palavra, e muitas das vezes eu falo com o pessoal, tem coisa que ele não vai levantar a mão no culto e falar, pastor, me explica isso aqui. Principalmente um novo convertido, ou aquele que nem converteu ainda, né? Mas como que você fala isso, por exemplo? Como que a gente trata isso para os jovens? Porque eu lembro que você falou uma vez, e se não for problema para você falar aqui, de uma vez que você estava na célula e que foram traficantes lá, né? Foram traficantes lá na célula e aí você impactou eles ali com uma palavra que você deu. E talvez eles nunca seriam impactados daquela forma se eles estivessem no templo, assistindo um culto, né? Fala pra gente aí. Talvez eles nunca entrariam no templo. Talvez eles nunca entrariam. E ali eles foram alcançados, né, por aquela palavra. Comenta pra gente aí. Foi um período da minha liderança que existiu a necessidade de eu liderar uma célula sozinho, só homens, longe da minha namorada na época, Gabi, minha esposa, né? Então a Gabi, ela estava liderando mulheres e eu estava liderando homens, né? E na época eu tinha 19 anos. E a minha célula era desse perfil, né? Claro que, como eu disse, eu sempre tive facilidade de andar com pessoas mais velhas, então era um perfil de 22, 23, tinham alguns de 18, 19, mas era uma célula de 19, mas mais madura, né? E aí um dia determinado, o meu anfitrião na época era um cara que já teve envolvimento também com droga, né? Conheceu uns caras meio estranhos e tal, mas um dia apareceu 3 pessoas, né, que a gente não convidou, ninguém chamou, de repente apareceram lá na nossa célula. Aí você ficou sabendo depois como que eles chegaram lá? Não. Nunca ficou sabendo? Nunca. Eu não sei o que aconteceu. Assim, a gente fazia muita divulgação via Instagram das nossas células, toda semana. Provavelmente viram e foram. E aí, um dos meninos, na semana que ele foi na nossa célula, saiu uma reportagem no jornal dizendo, adolescente espanca a namorada, né? Quase mata a namorada. E era esse menino que tinha na célula. E quando ele chegou, a gente falou, gente, quem que é esse menino? Vamos pesquisar? E a gente ali rapidinho, tentando procurar assim, a gente viu a reportagem dele. Se foram 2 dias antes dele nascer. E aquele frio na barriga, assim, meu Deus, né? Vai bater alguém aqui querendo matar esse menino. E junto com esse menino vieram outros 2, né? E aí, o tempo de quebra-gelo, que a gente se aproxima, né, para poder construir esse relacionamento, eles já falaram, a gente mexe com uns negócios meio diferentes, de vez em quando a gente tem que trocar uns tiros com a polícia para defender o que é nosso. Nós já entendemos o que é. E aí, já fica aquela apreensão, né? Nossa, Deus, aí tem celular em cima da mesa, tem carteira, vem aquela impressão assim, e se pegarem e correrem aqui, o que nós vamos fazer? Mas o Espírito Santo, ele guarda, assim, impressionante, né? A nossa casa, a nossa célula. E aí, em determinado momento da palavra, a gente estava conversando, né? A palavra da lição, né? A lição da célula, pelo menos a maneira como eu faço, é uma maneira muito relacional. É uma palavra muito ligada a perguntas e deixar o pessoal conversar. Sempre tem algo em alguém que agrega em outro. Sempre. Então é um que compartilha uma dificuldade e o outro está vivendo a mesma dificuldade dele, se relaciona e criam essa ponte de relacionamento. É uma pessoa que venceu um pecado de uma maneira que é o pecado que o outro está lutando. Então, essa interação é muito importante na palavra. E em determinado momento dessa lição, o Espírito Santo falou, faz algo diferente, sai do padrão. E aí, eu estava sentado assim em roda, né? Eu puxei meu celular assim, pus o celular na cabeça de um dos meninos. E falei, se eu desse um tiro aqui com uma arma, para onde é que você iria? E foi um dos trocadores de tiro lá. Eu fui nele primeiro. Ele olhou assim, começou a chorar, assim, já entendeu, né? Aí eu fui no outro, do mesmo jeito, chorando, e eu brinquei que o terceiro eu nem cheguei, já estava chorando.
Eles entenderam que eles não iam para um lugar bom. Né? Ali, aquela máscara de mesmo fazendo bondades, nós não garantimos salvação, nós não somos salvos por obras. Né? Eles entenderam que eles iam para o inferno. E se renderam, entregaram a vida para Jesus. Né? Então, esse processo de lição de célula ser algo interativo, onde a gente pode se arriscar, a gente pode sair da caixa e fazer coisas diferentes, funciona muito demais. Né? Mas, voltando à pergunta, a primeira pergunta que você fez antes dessa, assim, nós incentivamos muito as pessoas a participarem da célula, seja numa dinâmica. Por exemplo, a minha semana passada, essa última célula, segunda-feira que eu tive, na outra célula, um rapaz, recém na igreja, tem 5 meses tá andando com a gente, falou, cara, né, esse trem de dinâmica é legal demais, né, dentro da célula. Eu falei, é legal demais, semana que vem você vai fazer. E aí ele tomou um susto. Gente, foram das dinâmicas mais, assim, impressionantes que eu vi. Ele construiu um enredo, né, aonde ele escolheu uma pessoa e escolheram 4 outras pessoas que seriam os sentimentos dessa pessoa, ilustrando. E aí, essas 4 pessoas tentavam influenciá-lo nas tomadas de decisões. E ele fez uma história que tinha 8 finais diferentes. À medida que a pessoa ia escolhendo as decisões, né, a história dela ia se formando. Ia fazendo um caminho distinto. Ia fazendo caminho. Né? E a pessoa que participou foi muito transparente nas decisões dela. Não foi, né, não ligou o modo crenteza e falou, eu vou ser real aqui. Falou? Cara, eu faria isso. E foi tomando a decisão e o resultado da vida da pessoa foi horrível. E aí já deu já assim, já foi a célula. E a galera assim em choque, tipo, uau, realmente, né? A minha vida tá aí. Olha só. Né, a importância de escolher bem, de escolher segundo a palavra, de escolher segundo a orientação do Espírito. Cara, isso mudou tudo. E aí a lição de célula foi só para complementar uma dinâmica de uma pessoa que nunca fez uma dinâmica. Impressionante. Fica claro como é importante a participação de todos. Então você que está numa célula, abre a boca, porque a sua história vai mudar a outra. É importante. A gente às vezes fica acanhado, não quer abrir, fica com receio de se expor, né? E como é importante isso. E você, líder de célula, não fica com medo, com receio de dar oportunidade para outros falarem. Amém. Né? Gente, quando a gente dá a oportunidade de alguém estudar a lição, cara, a pessoa vai se dedicar para aquilo ali. A pessoa, quantas vezes isso aconteceu? Da gente pegar uma pessoa que não está tão firme assim com Jesus, cara, dá a lição de semana que vem, e aí ela estuda e converte na lição que ela estudou. Amém. Fala, cara, eu fui me aprofundando para poder dar o meu melhor, e eu entendi o evangelho. É isso aqui, falou primeiro comigo, confrontou primeiro a mim. Né? Então, assim, além de gerar mudança em quem está estudando, cara, a simplicidade da pessoa, de se expor, para Deus usar, faz as coisas acontecerem. Eu estava até pegando esse detalhe que você falou, como que é a questão da maturidade. É necessário ser um líder maduro ou até onde esse acompanhamento... Porque eu fico imaginando, são jovens liderando jovens. Por que o encontro não vai virar uma festa? Por que o encontro não vai virar uma mesa de jogos? Um bate-papo? Como você já teve alguma experiência relacionada a isso? De acompanhar? Como é que é feito esse acompanhamento da célula dos jovens? Legal. Assim, como a célula ela tem uma estrutura... dentro da central, né? A central tem uma estrutura celular de como fazer uma célula e os passos da célula e o objetivo da célula, fica difícil disso acontecer. Fica difícil daquilo ali virar um clube de amigos, fica difícil daquilo ali virar uma festa, desde que o líder esteja aliançado com a visão. Amém. É aí que está a questão. Se o líder estiver engajado com a visão, o supervisor estiver fazendo o papel dele de acompanhar o líder, de visitar a célula para ver se a visão está sendo feita da maneira correta, o objetivo da célula é cumprido. E o objetivo da célula é qual? Evangelismo, ganhar pessoas para Jesus, fazer discípulo. À medida que a gente faz discípulos, nós vamos crescendo na célula a ponto de multiplicar para um outro líder fazer o que nós fazemos. E é assim que nós multiplicamos. Então, existem casos que nós já vivemos de aquilo ali virar um clube de amigos, um estudo bíblico. Né? E claro que dentro de célula nós estudamos a Bíblia. É inevitável, é o nosso manual, a palavra de Deus. Mas o objetivo da célula não é estudar a Bíblia. O objetivo da célula é criar discípulos.
e criar discípulos como que Jesus faz. Se a gente pegar, né, claro que a Bíblia são os ensinamentos de Jesus, mas os 3 anos que Jesus estava com os discípulos, ele mais estava com os discípulos do que falava, do que pregava, do que ensinava. Então, fazer discípulos envolve estar com os discípulos, estar com as pessoas. E na célula nós vivemos isso, esse estar com as pessoas e estar ali lidando com gente. Então, à medida que nós vamos ter essa visão bem feita, bem estruturada, bem alinhada, é difícil de uma célula virar algo diferente do que é célula. Existem essas opções, do líder que perde a sua visão ou que fica magoado com algo e toma a sua decisão de fazer da sua maneira, mas nós somos bem firmes em relação a isso aí, porque nós sabemos que a célula tem um propósito e se não cumprir o propósito, então não serve para ser célula. Pode ser qualquer outra coisa, mas célula da central tem um objetivo e um propósito. Gabriel, fala pra gente o que é o núcleo da célula e qual que é a estratégia para eu formar esse núcleo? Legal, muito bom. Eu perguntei porque eu sei que você é bom nisso, irmão. Uhum. E acaba que vai responder um pouquinho da sua pergunta de como que funciona esse discipulado, esse acompanhamento, Então, como eu disse no início, a célula é formada por pessoas. Cada pessoa tem o seu talento e algo que pode agregar na célula. E o núcleo é um ajuntamento de algumas pessoas que você considera um pouco mais maduras. Então, são pessoas que já têm um conhecimento bíblico um pouco mais desenvolvido, pessoas que já estão aliançadas com a igreja, comprometidas com a igreja. Então, tem um batismo, o cara vai, tem culto, o cara não falta, tem alguns compromissos externos, o cara está em todos. Então, isso é compromisso. É um cara compromissado com a célula, o cara não falta a célula, o cara está ali engajado no grupo, o cara está, assim, tentando servir o máximo que pode. Cara, esse cara, ele precisa estar no núcleo. E o que é um núcleo celular? Um núcleo celular é o lugar onde as pessoas mais maduras estão para direcionarem a célula, para direcionarem o grupo. Então, por exemplo, nós pegamos lá 4, 5 pessoas mais maduras da nossa célula. E a gente começa a divisão de tarefas. Então, cara, você vai cuidar desses 2. Você aqui também vai cuidar desses 2. Cara, você aqui vai ser responsável por trazer ideias do que a gente pode fazer extra-célula. Quais que são os eventos que nós podemos fazer? Qual que vai ser o próximo churrasco da célula? Aonde que vai ser? Qual que vai ser a data? E a gente começa a construir um núcleo, porque do núcleo é que nascem as coisas. Celular engloba essa questão humana, das células humanas, e célula tem um núcleo. O núcleo é que tem o DNA. O núcleo é que tem toda aquela formação genética. E na célula igreja, também é dessa maneira. Então, no núcleo, eu desenvolvo as pessoas chaves da célula. Então, as mais maduras, eu pego para andar um pouco mais perto de mim, para eu poder ter uma intencionalidade com elas. E também distribuir mais funções. Então, esse cara que está cuidando de 2, esse cara já está discipulando. Esse cara já está exercendo influência. Esse cara já está aprendendo a ouvir problema e a buscar na palavra solução. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Ele não está só num banco de uma célula, agora ele está ativo numa célula. O cara que está ali planejando os eventos, o cara está aprendendo a lidar com pessoas, está aprendendo a lidar com agendas, está aprendendo a lidar com horários, com um monte de situação que acontece dentro de eventos. Então, assim, nós vamos treinando as pessoas e, normalmente, a próxima liderança de uma célula nasce de um núcleo. Se a sua célula não tem um núcleo, você não vai ter líder. Só se vier um líder pronto. Na minha célula veio, por exemplo. E provavelmente você tá fazendo tudo com tanto esforço que ser líder, talvez para os membros da sua célula, não seja tão atrativo. Porque é cansativo, porque ele está vendo que é só você que faz. E o próprio líder já deve estar morrendo. Deve estar num período de exaustão terrível. Porque é muita coisa para fazer sozinho. É um peso que não tem necessidade de nós fazermos. Como é que você cria um relacionamento estreito com 10, 15 homens, Impossível. E aí você põe o... E tem o outro lado, porque acaba tendo conforto, porque aquele que não quer desenvolver, como a gente fala no retiro, não se estica. Ele fica no mesmo lugar, inelástico, esperando, acontecendo, tá ali, tá acomodado. Na hora que você coloca, esse fomenta o núcleo, ele faz o núcleo mexer, você cria movimento. Você cria responsabilidade. Sim. Você que tem uma célula, você e a Gabi, as células são células muito cheias,
Eu imagino, por exemplo, tanto a Gabi quanto você, como dar conta de todas essas pessoas se você não tem um núcleo? Né? Se você não tem um líder em treinamento. Impossível. E aí a pessoa, às vezes, vai falar assim, cara, ninguém nunca cuidou de mim aqui. Eu vou embora. Por quê? Porque você não tem condição de cuidar de todo mundo. Né? Então, assim, queria que você desse um recado aí pro líder aí que talvez não pensou nessa estratégia ainda, né? Fala com o líder aí e depois já emenda com a maior dificuldade que você teve até hoje na sua liderança e como você superou. Legal. Vê se você vai lembrar aí e como que você superou. Por quê? Porque esse podcast tem o objetivo de ajudar pessoas que talvez estão tropeçando. E é comum. Não é porque você é fraco, você é ruim, não. É porque a gente está na caminhada, né? Então... Quem capacita? Lembra das duas aí. A primeira... Esqueceu. Primeiro é o recado para o núcleo. É o recado para o líder. Então, vamos lá. Esse recado para o líder aí. Você que é líder, né, eu quero te dar 2 instruções assim, para te ajudar na liderança. Primeiro, não perca o time de multiplicar. Nós ficamos com receio e medo de multiplicar uma pessoa que não é tão boa assim. Mas Jesus, ele fez isso com pescadores, pessoas normais. O Espírito Santo é quem fez o trabalho, junto com eles. Então, Deus vai dar capacidade para eles liderarem e fazerem as coisas. E nós ficamos com receio. Nós ficamos com a sensação, e eu carreguei muito tempo isso, de, cara, eu só posso multiplicar minha célula se eu tiver um líder à minha altura. Se eu gerar um discípulo à minha altura. E essa é uma falácia, é uma mentira. A gente não pode crer nisso. Eu não virei líder de célula na altura do meu líder. Eu não virei pastor na altura do meu pastor. Nunca. Estou anos-luz de distância do pastor Iná, que hoje é meu pastor. Mas o processo de aprendizado e crescimento é fazendo. Não tem outro jeito. Então não tenha medo de multiplicar sua célula. Sua célula está muito cheia e por isso que nós damos conta de multiplicar, de cuidar de todo mundo, porque nós temos o hábito de multiplicar. Então, encheu, multiplicou, e aí a gente vai para um grupo pequeno, e no grupo pequeno a gente cria relacionamento, a gente cria tudo que precisa ser criado. Encheu de novo, multiplicamos de novo. Então, não tenha medo de multiplicar e gere o núcleo da sua célula. O núcleo da sua célula é que vai cuidar das pessoas, que vai te ajudar a ter discipulado, que vai te ajudar a fazer a célula. Vai ter um dia que talvez você não vai estar tão bem, fisicamente você vai estar cansado, você vai estar estressado, vai estar triste, e a célula tem que acontecer. E aí? E aí o núcleo está ali para te ajudar. E à medida que eles vão te ajudando, eles vão se esticando até um dia serem líderes. Então, fica aí o recado para você. É top, faz isso que funciona, É bom demais. E agora, talvez... A luta que você teve aí. A luta mais difícil na liderança, eu posso citar algumas lutas. Primeiro, pelo fato de eu ser muito novo, jovem, comecei a liderar a célula com 18 anos, eu tinha dificuldade de ter o respeito das pessoas. Então, a minha célula, eu com 18, sempre fui o mais novo da célula. Então, eu com 18 liderava gente de 22, de 23, 24 anos. Como que uma pessoa de 24 anos respeita uma de 18? É muito difícil. E eu passei muitas vezes por esse processo de lidar com pessoas que não seguiam instruções, de lidar com pessoas que a gente dizia, falava, e ignoravam. Quantas vezes eu já passei por isso na minha célula, de pessoa tentar usurpar a minha posição, de, cara, eu tenho mais conhecimento que você, sei mais da Bíblia, sou mais espiritual, e tentar ocupar o meu lugar, assim, meio que na força, meio que, sabe, é muito difícil. Eu lembro de uma situação, uma pessoa que já tinha sido líder, um líder top, o cara foi muito bom, mas se afastou da igreja um tempo, voltou e começou a ir na minha célula. Ele era muito mais velho que ele. Eu tinha 18, ele tinha 30. Então, assim, um cara muito mais experiente, muito mais velho. E ele começou, Bruno, assim, a me empurrar na célula, assim, fisicamente. Eu tava falando, ele me tampava, eu tava falando, ele me empurrava, ele me cortava, ele tentava assumir de todas as maneiras a posição da liderança, e isso durou um dia. Foi só um dia que aconteceu isso. Porque no dia seguinte eu falei, você não volta aqui mais. Não pisa de novo na minha célula.
Por quê? Porque eu sou o líder dessa célula. Você é bem-vindo aqui, desde que você entenda o seu papel. E o seu papel aqui dentro não é de liderança. Né? Eu via que era por maldade. Ele não estava fazendo isso porque queria crescer. Ele já tinha crescido e queria tomar a posição de volta à força. Né? Então, foi uma conversa muito difícil que eu precisei fazer com ele, mas foi extremamente necessária. Né? Você, líder de célula, você tem um papel claro de amar as pessoas, mas também de proteger o seu rebanho. Que não é seu, é de Deus. O rebanho é de Deus. Nós temos o papel de expulsar o lobo. Né? E acontece em célula. Já teve célula, né, de ir pastor da minha célula, não pastor da central, pastor de outra igreja, né, e eu durante a lição de célula sendo interrompido o tempo inteiro, e a pessoa querendo esbanjar conhecimento teológico, e a pessoa querer mostrar. Em um dia estava acontecendo isso, e era uma célula só de homens, que eu tinha muita liberdade. Se fosse hoje eu não faria isso, mas naquela época eu tinha tanta liberdade com os meninos, assim, a nossa cela, gente, o povo ia descalço, assim, era um trem muito familiar, assim, de amizade. E aí chegou esse rapaz e começou, e eu no meio da lição, peguei a lição, assim, levantei, pus a lição no colo dele e falei, irmão, dá a lição pra gente aí. E fiquei olhando pra ele, todo mundo parou e ficou olhando pra ele assim, e aquilo ali constrangeu o cara, de tal maneira que ele não falou mais nada até o final da cela. Então, assim, é radical demais, mas eu zelo pelas minhas ovelhas. Eu zelo pelo cuidado das pessoas. Você criou um ambiente de intimidade, né? Confiança, né? De confiança. E às vezes a pessoa até já teve em outra igreja, já teve até diante de um púlpito, e por algum motivo não está mais, e quando vê a célula ali com um povo tão engajado, com um povo tão assim, querendo ajudar e imbuído naquela missão ali, né? O cara fala assim, aqui dá para eu colocar um púlpito, né? E aí nós tivemos um pastor, né, que falava assim, daí é da medalhinha para cima. Você sabe quem, né? Mas é porque é o cuidado com as ovelhas. É você que sabe a vida deles. É você que visita, é você que vai na família, é você que ora e faz as batalhas de joelho junto com eles, né? Tem uma outra situação também muito interessante. Foi na minha célula uma vez um transgênero. Né? Era uma mulher que tinha virado homem. E feito a cirurgia, tomado hormônio. Então, assim, fisicamente, era um homem. Você não via um traço feminino na pessoa. Mas a pessoa que trouxe comentou com a gente. Era mulher, o nome dela era esse, agora ele se chama isso. E aí, quando eu recebi essa pessoa, eu fiquei assim, o que eu faço? Eu chamo ele de ele? Eu chamo ela de ela? Na hora da divisão, ele vai para um homem ou ele vai para mulher? O que a gente faz? Cara, a Gabi, ela fez a escola de sexualidade, uma época que teve na Central, e a Gabi já correu no meu ouvido. Nós não vamos chamar ele de ele, nem de ela. Nós vamos chamar de você. Toda vez que você for falar, você fala você. Que aí a gente já mata esse trem, porque a gente fica numa situação de... Cara, eu sei a verdade, mas eu também não quero ofendê-lo. Né? Eu também não quero expulsá-lo. Eu não quero reprimi-lo. Eu tenho a verdade vai ser dita em amor, mas eu não quero expulsá-lo e feri-lo. Isso. Então, Amém. o que eu faço? Eu falo você. Né? Fica um pouco meio... Mas era o jeito que a gente tinha. Né? E aí eu fiz questão de perguntar para ele. Falei, aonde você se sentiria mais confortável? Com os homens ou com as mulheres? E ele falou, com os homens. E era uma mulher. E ele ficou com os homens. Porque, assim, a gente ficou nessa situação tão indecisa, com medo, assim, receio. Claro. Né? Mas a gente tem que lidar com isso. Né? E muitas vezes, conversando, com um jeitinho, tentando estratégia, assim, de, cara, vamos cortar o que pode ferir, machucar, e vamos lidar com isso aqui. Né? Nós já tivemos vários episódios de homossexuais, né, lésbicas, pessoas aí dessa realidade LGBTQI+, na célula. E a gente trata com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, mas também falando a verdade, nunca omitindo a verdade. Né? E nós já tivemos um caso, né, de um casal feminino, né, terminar um relacionamento dentro de célula, porque uma converteu de verdade, entendeu que estava vivendo algo que não era da vontade de Deus e
e mudou os caminhos mesmo. Então, por constrangimento, né? Por amor, né? Por amor. Mas por verdade, a verdade. Exato. Por entender que Deus tinha um propósito maior, específico para ela, que não estava envolvendo aquela sexualidade, né? Então ela entendeu isso com muito jeitinho, com muito carinho, não foi nada imposto. Foi à medida que nós fomos falando do Evangelho, o Espírito Santo foi fazendo o trabalho dele. E um dia ela tomou essa decisão. Foi muito legal isso. Mas a gente tem que aprender a rebolar os pratos para lidar com esse povo. Imagino. Não é fácil, não. A gente já teve alguns episódios, assim, difíceis em célula, né? Mas a gente tem que ter um compromisso também, né, irmão? Porque, assim, a palavra de Deus fala que a gente também... A omissão, ela gera uma conta pra gente aí no futuro, né? Então, a gente só... vou fingir de bobo aqui... Talvez nem volta mesmo, nem vou, né? Então, a gente tem que ir... Eu acho até que foi... Não sei se foi a esposa do Zé Guilherme que falou com a minha outro dia, mas uma frase assim... Que pregar o evangelho para quem você gosta, às vezes é até mais duro, né? Mas é necessário, não tem jeito. Eu vou deixar, né? Eu ia falar de uma situação dessa. Um líder tá lá com um caso desse, a pessoa volta, não só nesse, mas um caso complicado com relação ao evangelho, casamento, tem outros assuntos que são complicados. Esse assunto, o líder ali para nele, ele instrui, se a pessoa vai e questiona, quem que vai ali tratar com o líder? Que às vezes o líder não tem a resposta, como é que funciona isso? É assim... muitas vezes o líder ele fica um pouco acanhado. É normal. Chega uma pessoa que você nunca viu, é difícil você falar algumas coisas que você falaria para uma pessoa que você conhece, né? Às vezes a gente vai para um lado de não se importar e falar tudo sem amor, ofensivo, mas a gente também vai para um lado de omitir as coisas, né? Então a gente percebe líderes que não é que omitem, mas esperam. Então, ele veio a primeira vez, eu vou evitar de tocar nesse assunto. Deixa ele construir amizade, deixa ele construir um pouco mais, mas aí talvez não volte, né? E se volta, aí na segunda, terceira vez, com jeitinho, vai tentando abordar. O problema é que, quando nós tocamos numa crença, é muito confrontador, né? E aí, esse choque, ele gera duas escolhas. Ou permanecer e aceitar e mudar, ou fugir. Então, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas que não voltam nas células. Acontece muito. Um dia eu puxei um histórico da minha área. Nós tivemos, assim, 600 visitantes no ano. Quase 60% não voltou. E é normal, acontece mesmo. Uau, 200, 300 foram ganhos por Jesus. Mas o restante, cadê? Não voltou, porque esse confronto, né, toca no ego humano, toca em valores que fica difícil de lidar. E quando a gente encontra uma situação que nós não temos resposta, a gente recorre à supervisão. Então, a gente... dentro da minha área, a área Soul, que nós frisamos muito isso, de... Cara, todas as nossas células são nossas. Então, você é supervisor do seu setor, mas você também é supervisor de todas as outras células. Porque a célula dele é sua célula. O que adianta a sua célula estar multiplicando e a célula do outro estar fechando? Nós vamos estar tristes também. Nós não vamos estar só felizes com a sua. Então, esse ambiente seguro, confiável, onde os líderes podem buscar ajuda, até entre eles, ajuda muito em situações difíceis, de como lidar. Então, talvez, nessa célula nós não temos resposta, mas na outra semana nós já temos. Perfeito. Então a gente busca com os mais experientes, né? Você falou em Souk aí, fala pra gente aí, ó. A Souk começou esse ano, foi? Foi esse ano? Foi. Assim, conta pra gente aí. Na verdade, foi esse ano? O não, nome, foi, né? Não, o nome. Foi ano passado, no final do ano, se não me engano. Ou foi esse ano? Não lembro. Não, foi ano passado. Foi ano passado. Então, assim... quando a gente estava buscando um nome para a nossa área, né, e o nome traz muito identidade, traz muito essa questão de se conectar com o grupo. A gente sabe que a nossa juventude é uma juventude que precisa de gerar conexões. Né? Para a pessoa permanecer, ela precisa se engajar e conectar com aquilo que ela está fazendo. Então, a gente
buscou algo que era a nossa característica minha da Gabi, né? E a árvore é reconhecida pelo fruto. Quais são os frutos que nós damos? Quando o povo olha para mim, o que o povo fala? Quando o povo olha para a Gabi, o que o povo fala? E normalmente o que o pessoal fala sobre nós é essa espiritualidade. É essa questão de relacionamento com o Espírito Santo, né? Esse fluir do Espírito, com dons, com um monte de coisa, né? Então a gente foi para essa área do soak, porque o soak significa encharcado, né? Encharcado em quê? No Espírito, submerso. Submerso em quê? Submerso no Espírito. A gente crê muito nisso, né? Em uma vida submersa no Espírito Santo, é como se fosse uma esponja. Se enche, se enche, se enche, e aonde ela passa, ela respinga. Onde ela passa, ela molha. Aonde ela passa, a presença dela é perceptível. Então, a gente crê muito que o Espírito Santo nos capacita a sermos influência no mundo caído. Como? Com uma vida submersa na presença dele. Amém. Então, é isso. A gente frisa muito por uma espiritualidade profunda, por tempo com Deus. Nós temos, na Central, o único culto que tem isso é o nosso. Nenhuma outra unidade tem esse tempo que a gente para tudo para fazer um momento de imersão com Deus. Isso não existe em outro culto. A gente faz o louvor, a gente faz a conexão, faz o dízimo e depois a gente para tudo. Não tem palavra, não tem nada. Tem um pad no fundo e a gente vai ficar em silêncio. Porque a gente internamente vai buscar o Espírito Santo. Né? Muitas vezes nossos olhos estão no lado externo. Né? O Espírito Santo que vai vir sobre nós e ele vem. Né? Mas o Espírito Santo também está dentro de nós. Por que não buscar o que já está dentro? Porque a gente olhar só para o que está fora. Vamos olhar para o que está dentro e deixar os rios de água viva que estão aqui dentro fluírem. E muitas vezes nós vemos isso. A gente começa lá o tempo em silêncio. Daqui 5 minutos o povo já está chorando. O povo já está assim, cantando. O povo já está orando uns pelos outros. Por quê? Porque o rio que está aqui dentro, muitas vezes represado, porque a gente não dá atenção. Quando a gente para e foca aqui para dentro, o Espírito Santo ele começa a agir de dentro para fora. Uma hora transborda. E quando transborda, o trem vira um rião. Eu já tive de penetra lá no culto de jovens e já presenciei isso aí. A gente tá chegando, né? Foi muito bom. Foi mais uma vez. Se tivesse mais tempo, teríamos muito mais assuntos. Mas, pastor, eu queria te agradecer e eu queria te fazer mais uma pergunta pra gente finalizar. Claro. Que eu tenho acostumado a fazer essa pergunta para os nossos convidados. Para você, Gabriel, tirando o pastor, tirando o modelo celular, talvez não dê para tirar 100%, mas o que é uma célula? O que é uma célula? Legal. Uma célula, na minha opinião, resumindo tudo que nós fazemos, uma célula é uma reunião de pessoas comuns, de pessoas normais, de pessoas que não são especiais, assim, com seus talentos e dons exuberantes, que estão ali buscando Jesus, aprendendo a se relacionar com a palavra de Deus e buscando cumprir o mandamento de Jesus, que é ir de pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Então, célula é um ajuntamento de pessoas que querem cumprir a grande comissão, que querem não só viver uma vida verdadeira com Jesus, mas também uma vida que toca outras pessoas. Não só uma vida confortável, cômoda, mas uma vida de renúncias para tocar outras pessoas. Então, é basicamente isso. Amém. Amém. Então, a gente termina sempre com uma pergunta, né? Pastor Gabriel, você está em alguma célula? Claro. Está em célula, Zé? Graças a Deus. Então, eu também estou na célula, né? E queria agradecer você por mais essa participação, agradecer o pastor Gabriel, obrigado pelo convite. Zé Guilherme, agradecer vocês que têm nos seguido, nos acompanhado, lembrar, olha, nós temos o canal @tonacélula lá no Instagram, no YouTube, esse é o nosso 3º episódio, vem mais por aí, tão abençoados como esse aqui com o pastor Gabriel. Amém. E nosso objetivo é levar você para o ambiente celular, para você experimentar tudo isso que o pastor Gabriel falou aqui. É um ambiente de pessoas simples, de pessoas normais, mas dia após dia nós temos sido apresentados para o amor de Jesus, dentro de salas, em mesas de reunião, em bate-papo, comendo, lanchando, fazendo festa junto, é assim. Então, vem aqui, acompanha a gente e fica sabendo um pouco mais sobre o que é o Vida na Vida nas células aí, tá bom? Muito obrigado, que Jesus abençoe.